Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Odonto Lucrativa, segundo episódio. Significa que o primeiro deu certo. Quem não assistiu, vai lá no YouTube, assiste, que tá top. Se inscreve no canal, acompanha. Para quem não conhece, meu nome é Renato Cavalcante. Tenho 10 empresas na área da odontologia. Sou empreendedor há 8 anos na área. E o intuito do podcast é compartilhar conhecimento de negócio na odontologia, que eu acho que é um grande diferencial aí para os dentistas. O dentista já costuma se capacitar tecnicamente, o que falta muitas vezes é capacitação empreendedora, e o podcast veio para ajudar nesse sentido. Eu vou apresentar junto com a minha lindíssima esposa, a doutora Micaele Cavalcante. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Odonto Lucrativa, e é uma honra hoje estar aqui compartilhando mais uma vez de experiências que foram adquiridas ao longo de 8 anos de formada. E para quem não sabe, eu sou dentista e empresária. Estamos aqui tocando esse barco e muito grata a Deus por estar aqui com Fernanda Jardelino e Dr. Matheus Jardelino. A doutora já se antecipou aqui, não era para ter se antecipado. Apresentou, mas vamos fingir que depois da vinheta eu vou apresentar. E ela falou 8 anos, e eu também 8 anos, não é à toa. É porque quando ela se formou, a gente já virou empreendedor da área. Então, o tema de hoje tem a ver com isso. Empreender juntos, né? Como ser bem-sucedido empreendendo juntos na odontologia. Roda a vinheta. A doutora já se antecipou, mas vamos fingir que ninguém sabe quem é que vai vir, que eu vou apresentar. O casal, né, que vem hoje para justamente falar sobre esse tema, como ser bem-sucedido na odontologia, trabalhando juntos. Vou começar pelas damas. A primeira convidada, ela é especialista em harmonização orofacial, tem se posicionado muito bem nas redes sociais, excelente dentista. Quem gosta da área tem que acompanhar ela, a doutora Fernanda Jardelino. Faz assim. Eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto, dessa missão, né? A gente vinha conversando que vocês têm uma missão linda com esse podcast. Então, eu espero que eu e Matheus venham a somar para vocês, estudantes e profissionais da odontologia. E tem muitos casais que eu conheço que estão juntos para empreender nessa área. E espero hoje partilhar também do que eu amo, que é a harmonização. Top. E o segundo convidado tem muitas especializações, é realmente uma referência técnica, referência de posicionamento digital também, tem bastante tempo na odontologia, tem muita coisa para compartilhar. Ele é especialista em prótese, implante, especialista em ortodontia, referência em laminados cerâmicos. Cara, tem muito, ele gosta de tudo que é tecnologia, tudo que tem novo, faz curso, tem dentro do consultório. Então, assim, tem que acompanhar o doutor Matheus Jardelino. Show. Renato, Micaele, muito obrigado pelo convite, né? E para a gente é uma alegria poder, assim, partilhar. Eu sempre digo para a Fernanda, assim, que a gente tem essa missão de compartilhar aquilo que Deus nos deu de oportunidade e que a gente pode, de alguma maneira, contribuir para o crescimento das pessoas. Seja o crescimento profissional, às vezes um crescimento espiritual, que muitas pessoas precisam também para que tenham sucesso de forma completa na vida, né? E aí a gente vai partilhar um pouquinho sobre aí a nossa história hoje, né? E isso eu acredito que, assim, que as histórias, elas unem. Todo mundo se reconhece em alguma história. Então eu espero que a história da gente também faça com que as pessoas se reconheçam nessa história e consigam, assim, validar isso para suas vidas. Show. O legal de trazer as pessoas para cá, casos de sucesso, é porque as pessoas elas fazem o ideal do outro que não condiz com a realidade normalmente. Todo mundo é igual, todo mundo é humano, tem um começo, e eu acho que é legal partilhar isso, porque o outro passa a entender que não, cara, doutor Matheus, doutora Fernanda, saíram de um lugar semelhante ao meu. Então, eu também vou conseguir, né? Então, é legal desmistificar as pessoas bem-sucedidas, que parecem ser extraterrestres, pessoas diferentes, quando são iguais a todo mundo, né? Existem diferenciais, mas esses diferenciais não são sorte, não são acaso, né? O diferencial está ao alcance de todo mundo. São as técnicas, né? As técnicas, quando bem colocadas no momento certo, tá ali para dar sucesso na vida. Fora que
todos estamos em constante aprendizado, não é? É a curva do Certamente, aprendizado, né? certamente algumas coisas eu já passei, outras não passaram, eu tenho muito que aprender com vocês, que estão aí nessa área empresarial, e assim, é uma troca mútua. Nessa troca mútua a gente vai crescendo cada vez mais. Show, É isso show. A gente tem um tema, né? O tema de trabalhar junto. Eu vou começar perguntando. Eu vou perguntar para a doutora Fernanda, que normalmente mulher sabe mais dessas coisas. Vocês são casados, vocês são. Tem 9 anos de casados, vão Isso, completar, né? Agora, 9 isso. anos de casado, tem 2 filhas. Como é que foi que se conheceram? Como é que começou? A gente se conheceu na igreja, né? A gente se conheceu em um grupo de oração chamado Resgate. Então, eu digo que a gente se conheceu no melhor lugar. Minha mãe rezava que eu conhecesse um homem de Deus. E a gente se conheceu nesse grupo de oração. Começou como uma amizade, que depois virou um namoro. Foi assim, né, amor? Não sei dar o maior exemplo. A gente fazia parte desse grupo de oração e, ao mesmo tempo, eu passei a frequentar uma igreja, uma comunidade, Filhos da Misericórdia, e, por coincidência, ele também estava frequentando. Que não é coincidência, né? Providência divina, né? Cristocidência. Deus foi unindo os caminhos, Deus né? foi unindo os caminhos. Ele já fazia odonto, Fernanda? Já, ele estava assim, ele era... Nem era recém-formado, acho que o Matheus Eu tinha 5 anos de formado. 5 anos já de formado, e ele não tinha ainda o consultório dele, trabalhava em 4 locais, se desdobrava, trabalhava sábado, domingo, né, era Matheus? Trabalhava manhã, tarde e noite, e eu dei o maior apoio para ele abrir o primeiro consultório dele. Eu sabia que ele tinha ganhado, vou dar um spoilerzinho, que eu posso ser que ele partilhe essa história depois, mas ele tinha uma cadeira odontológica que ficou guardada na casa da avó dele em Areia, que é o interior aqui da Paraíba, que ele tinha ganho num sorteio do Congresso. Show. Então, assim, ele dizia assim, como eu vou abrir esse consultório? Então, ele estava trabalhando muito em 4 locais diferentes, porque ele tinha esse plano de ter o consultório particular dele. E foi aí que ele foi vendo nessa parceria o quanto um estimulava o outro. Então, toda ideia dele, eu dizia, você consegue, você é capaz, né? Que legal, que legal. Pode trabalhar muito que você vai conseguir. Isso é um diferencial enorme, né? Quando você tem alguém do lado para trabalhar junto. Eu compartilhei aqui no último podcast a história da gente. A gente tem 16 anos juntos. A gente vai completar 8 anos de casado agora. E também, se não fosse um ou outro, não teria conseguido nada, né? Porque eu tinha o desejo de empreender na odontologia, tive pouquíssimas referências, e uma das primeiras referências que eu tive foi na odontologia. E eu ficava de olho, uma menina que fazia odontologia. Ai, que Aí o legal. Micaele, quando disse, eu disse, a gente vai crescer, vamos ter clínica, né, E o doutor? engraçado é que eu falava sem nem conhecer. Eu dizia que eu queria empreender, né? Eu queria ter uma clínica, eu queria ver aquele rumo de paciente me esperando, sabe? E eu nem sabia o que era empreender, de fato. Mas eu já tinha esse desejo no meu coração. E quando eu conheci Renato, Uniu. ele... Isso com 17, 16 anos, já ter essa meu visão, né? A gente já Deus, tinha, eu impressionante. quero empreender na área. E que são coisas diferentes. O dentista, normalmente, ele não tem isso bem claro. O que é ser dentista e o que é ser empreendedor, Isso. né, na odontologia. E a gente meio que já tinha essa visão de querer empreender na odontologia. Então, tá junto, né, é incrível. Pegando a levada do Caio Castro, né, que tá famosa. E como é que era no começo? O doutor pagava a conta? Como é que era? Pagava a conta ou deixava ser, né? Caio Castro, aprende. Eu fiquei Aprende sabendo, com o eu fiquei Dr. sabendo dessa Matheus história de Jadelino. Caio Castro esses dias. Eu tava assim, voando na história, Ele tava sem soube quando entender. eu repostei uma respostinha de uma trend aí da internet. Eu disse, pagou o primeiro encontro e paga até hoje. Isso é interessante, né? Que, assim, desde o namoro, né? Aham. Eu sempre falo pra Fernanda assim, olha, não tem esse meu dinheiro, seu dinheiro. Isso. Lá em casa a gente tem uma conta só. Eu tô brincando com a O que história do Caio ela, Castro, o que ela precisa gastar com a casa, entendeu? Eu não faço nenhum tipo de, olha, pode gastar tanto, pode gastar aquilo até outro. comigo. Porque a gente foi criando um nível de consciência sobre o que a gente está Isso, construindo. A gente está construindo algo juntos. Então, quando ela gasta demais e quando eu gasto demais, se prejudica a Um freio família. outro. Né? Então, de certa maneira, assim, essa questão de dizer assim, eu pago, você paga, lá em casa não existe. Lá em casa não existe. Tanto é que quando a gente vai fazer foi fazer os investimentos da clínica, né? Eu falo assim, não tem isso de dinheiro daquilo, dinheiro dele. Não, o dinheiro é para a clínica, o dinheiro é para os dois. Então, o que for investido lá dentro, ele vai ser revertido para a própria família. Show. Eu E acho como que chega mais longe, né? O casal que trabalha junto, que tá ali unido no propósito, chega mais longe, né? Sim. isso é um ponto legal pro tema. Porque, assim, eu acho que para trabalhar junto, esse é um ponto importantíssimo. Porque se ficar essa briga de... Dinheiro de quem é, né? Isso. E o quanto é que somar ajuda, né?
Conta que vai ter uma época que a gente teve aqui na dinâmica da vida da gente, eu acredito que tenha sido assim com vocês também, uma época que ela ganhou um pouco mais e eu busquei estar junto dela para colocar... Teve uma época que só eu trabalhava enquanto ela estudava e a gente foi nessa dinâmica de vida trabalhando juntos, né? E certamente isso foi importantíssimo, porque se não fosse essa soma, seria dividido e cada um teria o egoísmo ali de focar na sua carreira. Teve muito tempo que eu foquei somente na carreira de Micaele. Teve um tempo que ela focou na minha carreira também. E então, assim, porque a gente tá junto. O que ela tiver de resultado é meio Exatamente. ganho, né? E tem isso da transparência também, que eu acho super importante. Por exemplo, né? Abrindo, além da parte das finanças. Lá em casa não tem isso de dizer assim, olha, meu celular tem senha, a senha é essa. Não, o celular é sempre aberto. A gente tem praticamente ali a mesma senha para os celulares. Por quê? Porque é uma transparência. Do mesmo modo que eu confio nela, ela confia em mim. Isso se estende para a parte da parte financeira e para outras partes da vida. Não só, né? Quando você pergunta como é... Eu sei que o tema hoje do podcast é como empreender como casal. Eu acho que o casal tem uma força gigante. São dois, né? Um só empreendendo, não. E quando os dois empreendem com essa consciência de é nosso, não existe dinheiro meu, dinheiro seu, não existe, agora você vai fazer esse curso, não, eu que devo fazer. Essa história que você disse que uma época investiu mais em Micaele e outra época você investiu nele. Isso acontece muito comigo, Matheus. Durante esse tempo que ele trabalhava em 4, 5 empregos, e toda ideia que ele tinha como empreender na odontologia, eu estava lá dando apoio, mesmo que financeiramente, na nossa casa, eu pudesse sentir, entendeu? Matheus, ele foi também dentista do Exército, né? Sim. E eu lembro uma decisão dele que, como casal, a gente já tinha uma filha, e me chocou financeiramente, mas eu tive que assumir aquela postura de mulher que dá apoio ao empreendedor, foi quando ele, antes do tempo, é uma carreira muito boa para o dentista, acho que quem está assistindo sabe. Ele decidiu com 4 anos de exército, vou sair, né? E todos os colegas, foi o primeiro de João Pessoa, o único dentista que fez isso. Fez, Matheus é louco. E eu, como esposa, sabia dos planos dele, né? Já futuro, sabia que para ele crescer profissionalmente, ele precisava fazer isso. Sabia que financeiramente a gente ia sentir dentro de casa, mas eu tive que assumir essa hora o papel da esposa que quer ver ele crescer, e disse, vai dar tudo certo. A gente se aperta aqui, se aperta ali, eu passo menos a gastar, né? A gente consegue cortar gasto. E deu certo. Eu sempre estou confiando nos planos dele. E hoje em dia, ele comigo. O que ele puder fazer para que eu me diferencie no meu ramo, ele faz. Né? O meu começo na harmonização, eles precisam de quê? Quer fazer que curso? Era um dando apoio ao outro. Agora eu vou parar meus cursos, vou parar meus congressos. Quero que você invista em você. Eu acho que isso faz um diferencial como empreendedores gigantesco. A minha visão, assim, que empreender é um ato de coragem. É a gente colocando os pés e Deus colocando o chão. Depois mais outro pé e depois o chão novamente. Ou seja, não existe garantia nenhuma de que vai ter aquele chão. Mas por fé e por coragem, a gente vem e toma a iniciativa de confiar. Um ato de confiança em Deus. E aí os caminhos, né? Por exemplo... pessoas que estão querendo empreender, aparecem no meio do caminho ali, pessoas que podem ajudar. Por exemplo, vocês são pessoas que podem ajudar outros dentistas a conseguirem achar o seu caminho, achar o caminho de ser realmente o empreendedor, de conseguir fazer com que a odonto seja lucrativa. Então, também é Deus colocando vocês no caminho dessas pessoas, assim como também apareceu no meu. Assim, muito legal, muito legal. Essa decisão de sair de um concurso mesmo que temporário ali, mas que tinha uma estabilidade, um bom de valor fixo e decidir largar isso para empreender, isso é extraordinário, é um diferencial. Lembra da história de Wesley também, né? Wesley estava aqui semana passada, ele, para o consultório, ele sentir que iria fluir, ele precisou abrir mão do consultório que ele trabalhava. Ele trabalhava tanto na Popular e no consultório dele, ele viu que não estava fluindo, aí ele disse, não, vou largar, um ato de coragem. Vou investir todas as minhas forças e tempo e energia no consultório. Foi quando ele... Isso aconteceu com a gente também. Micaele, assim que para que ela adiantasse o curso, eu incentivei, eu já era concurseiro, tinha passado em vários concursos, eu disse, Micaele, uma das formas de adiantar o curso de odontologia é você passando num concurso público e pedindo adiantamento junto à faculdade ou a gente entra com mandado de segurança. E Micaele passou em alguns concursos. Ela chegou a ser nomeada para uma cidade
perto de Campina. Foi perto de Campina. Mas quando ela foi nomeada, ela tinha escolha. Eu vou trabalhar em PSF ou eu vou trabalhar em clínica popular, que na época ela já teve uma experiência e ganhou muito bem. E aí ela decidiu largar o concurso público. O segundo colocado era até um colega dela, ficou aperreando ela para ela fazer uma carta de desistência. E ela fez essa carta de desistência, foi um ato de coragem também, e deu muito certo. Desde os primeiros meses, numa clínica popular, já faturou altíssimo. Isso há 8 anos atrás, faturou 8 mil, 9 mil, até 12 mil reais numa clínica popular. Isso no começo da carreira na odontologia. E comigo também, eu fui concurseiro há algum tempo. Eu também. Foi? Eu sou servidor público até hoje, sou servidor público aqui do estado, da Paraíba, do Detran, mas eu cheguei a passar no concurso da Polícia Federal, passei em vários concursos. Teve um divisor de águas na nossa vida, que eu passei num concurso, na verdade eu fiz a prova, que ele tem um olho na vaga, que é um site, você coloca lá a sua pontuação, e pela pontuação ali eu teria passado no concurso do CFO de Santa Catarina. Salário altíssimo. O salário inicial era, na época, R$15.600. Eu ia englobar um período da carreira que eu tenho aqui, ia para 17 mil alguma coisa. E aí anulou o concurso a primeira vez, só que eu não estava feliz, não era o que eu queria, concurso. Aí tem que partilhar. Aí eu disse, eu vou arriscar. A gente já tinha uma clínica, eu disse, eu vou agora focar nas clínicas. Aí a gente desisti dos concursos, e abri a segunda clínica. E aí a gente agora não parou mais. Deu certo. Então, isso é um ato de coragem, de que gera que gerou o resultado que tem hoje. Né? Imagina, se você tivesse ficado lá, onde é que você estaria? Não teria colhido esse resultado. Assim que eu conheci Matheus, o que eu achei mais curioso, eu venho de uma família que todo mundo é funcionário público. Minha primeira formação é em Direito, né? Na verdade, eu sou advogada, a pessoa não deixa de ser, e era concurseira, né? Quando ele me conheceu. E me chamou a atenção porque, na minha época, né? Antigamente, sou um pouquinho mais velha, você fazia ou medicina ou direito. Não existia outro curso que fosse futuro de se fazer. E assim que eu conheci Matheus, ele, dentista, ele disse assim, eu não quero ser concursado nunca. Eu fiquei impressionada com essa resposta. Eu vim numa família que não importa, ganhe pouco, mas ganhe certo. E isso me chamou muita atenção. Eu dizia que ele tinha a mente do paulista, brincando, né? João Pessoa não estava nesse patamar que está hoje em dia. E Matheus, na época, ele fez um concurso. O único concurso que ele fez também maravilhoso para a época da odonto foi perito criminal odontológico, e ele passou. E ele foi chamado e não assumiu. Chamado assim, foi o concurso de 2008 da Polícia Civil e pessoas após eles assumiram e ele não assumiu. E eu, na época, fiquei, meu Deus do céu, que juízo, esse homem não tem juízo. É assim, se eu contar pra você, é mente de empreendedor mesmo. Então, ele me ensinou que se você for feliz na sua área, não importa, você vai atingir o sucesso. Não importa quanto tempo, entendeu? Quanto tempo você vai levar. E eu vi isso convivendo com ele e estou vendo hoje em dia. Eu deixei, na época para eu deixar o direito, eu estava no caminho de concurso de juiz e promotora muito bem, mas não estava feliz. Eu via que eu estava estudando só para ganhar o dinheiro. Eu via que o cargo que eu ia exercer eu não ia estar feliz. E Matheus me ensinou muito. Hoje em dia eu sou plenamente feliz, não tenho o menor arrependimento de ter deixado o direito e ter ido para a odontologia. Show. E não ser concursada. Não assumi nenhum PSF, não fui atrás de um PSF por ver essa mente dele empreendedor e dizer, se você está feliz, invista na sua área. Dedique todo o seu tempo e sua energia naquela área que o sucesso uma hora vai chegar. Agora o mundo hoje em dia é imediatista, né? A gente tem que ter calma. Agora essa calma é agindo, não é calma parado não. É calma correndo atrás, né? Eu tive as minhas primeiras experiências no serviço público e assim... A parte boa termina sendo essa parte do dinheiro fixo. Mas eu não me via parado ali, não me via repetindo as mesmas coisas pelo resto da minha vida. Eu queria fazer algo relevante, queria fazer algo, ficar solto, né? Por mais que dá um trabalho danado ser empreendedor. Mas a gente só tem uma vida, né? Não faz sentido para mim ficar num lugar que não me deixasse satisfeito. Veja se eu fiz o dever de casa, doutor. Você se formou em 2005, Sim. Né? Tem especialização em prótese, especialização em implante, especialização em ortodontia, fez cursos na área de laminados cerâmicos, resina, tem muita capacitação técnica aí, montou o primeiro consultório em 2010,
Sim. Foi isso? Olha aí, fiz o dever de casa. Mas eu queria saber, no meio disso tudo, o que é que você acha que é o teu maior diferencial para ter alcançado sucesso, para ter tornado a Odonto lucrativa? Eu acho que o grande diferencial foi sempre acreditar, né? Esse ato de confiança, né? De realmente mergulhar e deixar Deus agir na vida da gente. Eu vim de uma família de classe média baixa. Eu vim de Petrolina, Pernambuco. Eu sou areense, eu sou paraibano, mas fui criado em Petrolina a minha vida toda. E meus pais não tinham muita condição financeira de colocar a gente numa boa escola. E aí, minha mãe era professora de inglês, ela se candidatou para ensinar na melhor colégio da cidade. E aí, todos nós 3 irmãos estudamos de bolsa, fomos bolsistas até o 3º ano, né? E foi essa aí a grande oportunidade que Deus colocou na vida da gente para que a gente tivesse uma boa instrução. Poder estudar, fazer vestibular, passar numa universidade federal. E aí, quando eu passei na UFPB, eu vim aqui para João Pessoa, mas foi assim, muita aventura, porque eu não tinha parente aqui em João Pessoa, né? Eu não tinha pessoa, eu tinha pessoal de areia, né? Mas vim para cá. Aí a professora, foi até engraçado assim, que a professora perguntou, né, no primeiro dia de aula, aí quais são os seus anseios, o que é que você pretende no seu curso, assim? E eu tava voando assim, na aula, desnorteado, sem saber onde é que eu tava, porque eu tinha acabado de chegar em João Pessoa, né? Aí ela me perguntou, eu disse, sei lá, professor, o que é Espaço Pessoa? Espaço Pessoa é uma praça? É uma rua? O que é que é? Eu tenho que pegar um ônibus para poder ir para lá e depois outro ônibus para poder ir para onde eu tô. Enfim, essa aventura de chegar num local desconhecido também é um ato de confiança, de coragem. Foi aqui que Deus foi colocando pessoas na minha vida, oportunidades, né? Meu pai era comerciante, né? Ele mandava ali um dinheiro para poder me manter, não dava para me manter, aí eu dava aula de violão, eu dava aula de reforço escolar, eu era monitor de faculdade, recebi uma bolsa na faculdade e tudo isso foi aparecendo para mim. E é engraçado que desde aquela época eu queria investir em conhecimento, em cursos, eu pagava cursos mesmo sem estar ali formado, para curso da área técnica, para poder aprender coisas diferentes, né? E aí depois que eu me formei, quando eu voltei para casa dos meus pais, eu precisava estudar cada vez mais. Nesse intuito de querer estudar cada vez mais foi quando eu resolvi entrar em especialização, que eu voltei aqui para João Pessoa novamente. E aí as dificuldades continuaram, porque eu não tinha carro, ou seja, eu abri mão, na verdade, de ter meu carrinho ali, depois de recém-formado, para poder pagar uma especialização. Eu andava de ônibus para lá e para cá, enfim. E toda essa história não é história de vitimismo. Nunca é história de vitimismo. Na verdade, é uma história que faz parte de mim para poder eu sempre me lembrar de onde eu vim. Inspiradora. Uma história inspiradora. Né? E aí, quando as coisas acontecem assim muito na minha vida, assim, eu fico, não, peraí, mas eu sou apenas um rapaz latino-americano, várias importâncias e vindo do interior, né? E tudo foi graça de Deus assim na minha vida. Então, o que eu quero dizer assim é que, na verdade, essa coragem e esse acreditar é realmente ali o grande diferencial. Você acredita, né? Não foi nada combinado, né? Na verdade, o nosso primeiro encontro, a gente já se encontrou no shopping. Foi. Mas o nosso primeiro encontro, assim, né? De estar conversando é agora. Não foi nada combinado, mas assim, eu preparei aqui. Porque assim, eu sempre gostei dos bastidores. Eu sou empreendedor, fazem 8 anos de odontologia, faço parte de um grupo que tem mais de 50 clínicas. A gente tem 9 clínicas, então eu empreendo há 8 anos, mas eu não tinha nem o WhatsApp há alguns anos atrás, pra você ter ideia. Porque isso tomava meu tempo, eu gosto de aproveitar com minha família, minhas outras coisas. Então eu tenho um Instagram há pouquíssimo tempo. Uma das primeiras pessoas que eu segui, porque meu Instagram eu uso para trabalho mesmo, foi o Dr. Matheus Jardelino. E a admiração começou pela parte técnica. Eu via que era muito capacitado na área de prótese, que estava sempre inovando. Eu até achava que o Dr. Matheus era protético antes de ser dentista. E eu ficava, não, o diferencial dele é essa questão técnica. Mas aí eu
esse final de semana, como eu fiz esse meu dever de casa, fui atrás do que é diferencial no Dr. Matheus. Eu vi, o diferencial não é a questão técnica. O diferencial é esse acreditar, é essa fé, essa não desistir. E eu acho que isso é uma característica comum a pessoas muito bem-sucedidas. Não desistir. Porque como é que você vai parar um cara que não desiste, que tem fé, que é positivo? Se ele cair, ele vai se levantar mais forte. Se errar, ele vai entender aquilo como um aprendizado e vai seguir. E isso me remete a uma frase que é atribuída a Thomas Edison, que alguém, quando ele descobriu a lâmpada, perguntaram a ele, é verdade que você teve que errar 1000 vezes para descobrir a lâmpada? E ele disse, não, eu descobri 999 maneiras de não encontrar a lâmpada para depois encontrar a lâmpada. Então, assim, muita gente diz, o cara é muito inteligente. Realmente ele é muito inteligente, mas o diferencial dele foi não desistir. Quantos teriam desistido? Porque tentar 999 vezes é muito difícil, é mais difícil do que ser inteligente. Então, para mim, o maior diferencial é não desistir, é ter essa fé. Eu acho que esse é o maior diferencial, pelo menos que eu vi, ele confirmou agora. Então, parabéns, né, por não desistir. Né? Eu acho que isso é o que vai fazer você sendo bom ou não tão bom, em algum momento você vai virar bom. 999 tentativas, meu amigo. Isso. Não é possível que você não entenda. Todas são oportunidades de aprendizado, né? Certamente, Micaela vai poder falar até mais do que outras pessoas, mas digo no seguinte sentido, você que tem esse tempo de formada, quantas vezes você já, puxa vida, nesse caso aqui eu poderia ter feito melhor. É uma curva de aprendizado, né? E aí todos os isso dias. acontece. Isso acontece com os nossos referências, os nossos professores, os grandes nomes mundiais, eles falam isso, puxa vida, se eu fosse fazer hoje em dia eu faria melhor. E tudo é oportunidade. Quando a gente vê ali uma situação de que a gente poderia ter feito melhor, nada mais é do que assim, puxa vida, eu aprendi com esse erro. Na próxima vez eu vou fazer melhor. E é isso que faz realmente ali o grande diferencial no resultado dos tratamentos. Mas eu vejo que a maioria das pessoas desiste. Isso. A maioria das pessoas erra ou encontra um desafio. Eu encontrei conversando, que eu tenho conversado muito depois que eu comecei a aparecer no Instagram. Porque eu só botava coisa de surf. Pô, rapaz, o que esse menino faz? Não, eu sou sustentado pela minha esposa. Eu sou surfista. Pérola, se perguntarem na sua escola, o que é que eu faço? Você diz que eu sou surfista. Ai, meu Deus. Esconder no jogo. Esconder no jogo. Porque eu não gostava de aparecer. E aí eu tenho muita gente conversando comigo, e eu conversei com uma pessoa ontem que disse, rapaz, eu tô desanimado com o tráfego. Porque eu tô tentando. Cara, é assim mesmo. Você não vai acertar de primeira. O segredo é não desistir. Se você acertar de primeira, até é um problema. Porque você acha que tudo que você vai fazer, você tem que acertar de primeira, não vai errar. Né? E, assim, eu sempre brinco falando sobre isso assim, que às vezes ela vem assim com uma coisa, o que é que você acha de eu fazer isso aqui, aqui no Instagram? Assim, testa. Se der errado, você vai saber, entendeu? E não vai ter nada demais se você tiver errado. Você conserta depois. Eu tô pensando que se eu tivesse assistindo o podcast, né, como vocês, foi falado muito, não desistir, acredite. E isso parece até clichê. Mas quando você acompanha alguém que não desiste mesmo, você vê que não é clichê a frase, não desista do seu sonho, não desista do que você acredita. Essa palavra não desistir é porque o mundo que a gente tá vendo hoje em dia, o mundo digital, ele passa a imagem já do sucesso. E passar essa imagem do sucesso, se você está assistindo esse podcast e escuta não desistir, é fácil, eles estão falando porque eles chegaram lá. Eles conseguiram, ele tem 9 clínicas, estão tudo bem sucedido na sua área. Não, mas esse caminho construído e que ainda está sendo construído, todo dia tem dificuldade, né? Tem aqueles dias que você desanima mesmo, que você acha que fez uma coisa errada, que não está no caminho certo. É porque o mundo digital não passa isso, né? Parece que não dá ibope passar isso, audiência. Mas não se iludam. Até quem está no topo tem os seus dias que pensa em desistir. Mas o diferencial dessas pessoas que estão no topo é porque eles não estão desistindo. Renato postou hoje algo sobre isso, não foi? Resiliência. Foi. Porque assim, para quem não conhece, tá vendo a gente bonitinho aqui, né? 9 clínicas, né? 10 empresas. Mas eu compartilhei numa rede social algo que era uma trava para mim. Eu não falava sobre isso. Mas eu trabalho desde os 12 anos de idade. Eu já tive que catar lixo na rua.
Eu catava garrafa PET e papelão na rua, com 12 anos de idade. Vendi passe estudantil. Cara, eu trabalhei, fiz de tudo na vida. E isso me ensinou a não desistir. Cara, porque se eu fiz isso, qualquer coisa agora... não é que fica fácil, porque não tem nada fácil. Mas eu não vou desistir. Eu não me sinto... cara, o que é que você é bom na vida? Eu sou bom em não desistir, porque o resto... porque até esses dias eu surfando, muita gente, cara, queria surfar. Rapaz, tu surfa bem, não sei o quê. Meu amigo, eu comecei você viu o tanto de que eu caí. O surf é um excelente exemplo disso. O sucesso e o surf é uma escolha. Você quer surfar, você tem que entender que você vai passar 3 meses, 6 meses indo pro mar para cair. E o sucesso é do mesmo jeito. Você decida ser bem-sucedido. Você decida alcançar o sucesso. Quando você decide isso, não importa quantas vezes você vai cair, você vai se levantar todas as vezes quanto necessário, vai aprender com sua queda, ver o que é que precisa se equilibrar melhor, ver o que é que precisa de técnica e vai continuar até alcançar seu objetivo, que é surfar ou ser bem-sucedido. Né? Gostei. Show. E uma das coisas, eu tenho certeza que te inspirou, a doutora falou que é doutora, né? Doutora como advogada e agora doutora como dentista. Ao quadrado. Já era casada com o doutor Matheus quando decidiu fazer odontologia. O que foi que te levou a essa decisão? Isso. Até quando eu conheci Matheus, eu contei a ele, não estava com nenhuma frustração mesmo no direito, né? Estava nesse caminho investindo mesmo na história do concurso, tinha deixado de trabalhar, tinha deixado de ser assessora de um desembargador na área criminal para focar nos concursos. Mas eu partilhei com ele, eu disse, que interessante, namorando com um dentista. Eu quis ser dentista até a 8ª série. Lembra quando eu contei? Sim. Ele foi o que fez você desistir. Na minha época de vestibular, que era o PSS, existia as áreas saúde, exatas, humanas, né? Era dividido por matéria. E eu sempre fui aquela aluna nota 10, não tirava 9, era nota baixa para mim. Então, no primeiro e segundo ano, eu senti dificuldade em física e química. E eu lembro que eram matérias que estavam em saúde. Aí eu fui fazer teste vocacional. Meu teste vocacional eu sempre gostei muito de conversar, muito de gente, deu para jornalismo, relações diplomáticas, nada a ver com direito. Deu área de saúde, mas eu fiquei em crise, né? Porque eu disse, meu Deus, eu não gosto das matérias da área de saúde na escola. Quando eu dizia não gosto, é porque eu tinha mesmo facilidade em história, português, geografia. Então, eu acabei fazendo uma decisão profissional por uma questão de processo seletivo seriado, que era o PSS. E meu pai era advogado. Na época, meu pai disse, então, faça direito. Você vai fazer concurso, o concurso é um bom caminho, lhe dá estabilidade. Eu fiz direito, gostei do curso de direito, mas quando eu estava estudando para concurso, porque eu não gostei de advogar, fato, né? Eu tirei a OAB, advoguei para alguns amigos, mas eu detestava a advocacia. Então eu disse, não, então eu vou ter que fazer concurso mesmo, porque advogar eu não gosto. Eu lembro que quando eu engravidei da minha primeira filha, eu estava infeliz estudando para concurso, e Matheus viu isso. Mas em nenhum momento ele foi de dizer, vá fazer odonto. Ele tinha medo de influenciar nessa decisão, porque era uma decisão séria. Ele sabia da minha autocobrança, por ter sido sempre aluna nota 10. Então, na faculdade foi do mesmo jeito. Todo mundo achava que o concurso que eu quisesse, eu ia passar, né? Eu aprendi com essa fase, vamos dizer, de não é assim, né? A vida de concurso também não é assim. Eu falei pra ele, quando eu tava grávida, eu acho que eu queria fazer odonto, mas eu não sei se eu tenho coragem pelos meus pais. De tudo que eles investiram, né? Eu fui bolsista na faculdade de Direito, fiz na Universidade Unip, mas meus pais tinham investido muito e eu não tinha coragem de decepcionar os outros, antes de tudo. Mas ele disse, eu lhe dou o maior apoio, mas você tem que ter certeza que você quer isso para não ser uma decisão influenciada por mim. Porque não adianta, você pode até achar que o caminho comigo vai ser mais fácil, mas não vai. Você vai ter que fazer o seu nome, a sua clientela, começar do zero. Então, eu só quero que você se decida isso quando você tiver certeza. E eu lembro que eu queria ter feito assim que eu tava pra ter minha primeira filha. Ele disse, não, espere mais 6 meses. Foi. Mature essa ideia, não foi? Sim. E não foi fácil pra mim. Eu não tava feliz estudando pra concurso. Eu tava numa virada de chave pra minha vida. Porque quando você vira mãe, você sabe, né? Muda tudo. Eu dizia, rapaz, eu quero fazer odonto. E o Matheus dizendo, espere. Porque ele sabia que eu tinha que tomar essa decisão sem olhar pra trás. E quando eu tomei, minha bebezinha tinha 6 meses, eu disse, vou fazer odontologia mesmo. Eu estava convicta.
Tanto que todo o meu ciclo de amizade era do direito, podiam estar conversando sobre o direito e eu não tinha o menor arrependimento. E Deus é tão bom que o primeiro ano de curso da área de saúde, a gente tem as matérias que é muito ligado. A biologia, né, a física, e eu tive uma facilidade enorme, notas boas, estava feliz da vida, por mais que não visse a odontologia em si. Então, o caminho da odonto na faculdade, eu sei que pode até parecer injusto dizer que foi fácil, mas foi fácil porque eu estava fazendo o que eu gostava. Então, eu aprendi com muita facilidade, eu não tive dúvida hora nenhuma durante o curso. Foi uma decisão muito acertada, entendeu? Ainda tem um adendo na história, né, que quando eu já atuava e levava, às vezes, os casos para casa, Fernanda, eu sempre percebi que Fernanda tinha um senso estético. Eu falava assim, não é melhor se fizer isso aqui assim, não. Eu parava, não, será que ela tem razão? Porque ela tem um olhar já voltado para a estética. Por exemplo, quando ela nem pensava assim que ia fazer realmente odonto, ela organizava as coisas da casa assim como uma arquiteta, assim, olha, ela gosta das coisas detalhes, com simetria. Ela tem percepção de simetria, tem percepção da parte estética, né? E na verdade já era uma sementezinha lá da odonto lá dentro, assim, que ia germinar naquela época, nem a harmonização ainda estava em alta. Isso mesmo. Mas você já estava no odonto, independente da harmonização. Independente da harmonização, isso mesmo que ele está falando. A harmonização ainda ia surgir, ainda ia entrar na odontologia. Eu já ia como estagiária dele e dava meus pitacos. E ele até dizia que gostava, que eu estava lá nessa parte estética, eu amava. Eu olhava a questão de cor, de tamanho, eu dava pitaco mesmo, assim, na frente do paciente, ele dava essa liberdade. E ele disse assim, você tem que ir para uma área da odontologia de detalhes. Você gosta dessa parte estética. Eu até dizia, eu vou para a mesma área que você já é tão bom. Eu falava, não tem problema não. Não tem problema não. É isso que eu acho mais bonito nele. Ele não dizia assim, vá para essa que é mais lucrativo. Ele dizia, faça o que você gosta, Nanda. Se você gostar de prótese, que é minha área, faça. E aí surgiu a harmonização, vou até entrar, não tinha essa história, né? Isso, como é que foi, né? Surgiu a harmonização, tinha um dentista que atendia lá no nosso consultório, que eu tenho o maior prazer de dizer que é Cássio, que é meu amigo, que é uma referência na harmonização também. E eu vi toda a luta. Referência mesmo, eu quero que ele aqui, ele e Jéssica. Claro que vem, amigo. E eu lembro que eu já dizia, Cássio, eu amo, mas estava na briga, será que vai poder, o odonto vai poder ou não? Ele passou por toda aquela fase de pode, não pode, até virar uma especialidade. Mas eu dizia, se virar uma especialidade, eu vou fazer. Se for autorizado, tiver tudo certinho, parar essa briga na justiça, certeza. Se eu não fizer isso, eu acho que eu vou pra ortodontia. E foi isso, assim, foi uma decisão muito clara na minha vida. Antes de me formar, né? Que exclusiva. Quando a gente já estava lá no consultório, eu podia ter colocado ela para fazer dentística. Complementar. Fazer outros procedimentos clínicos, não. Você vai mergulhar de ponta cabeça na harmonização, porque essa vai ser a sua área, para a sua vida. Show. Eu acho que isso foi um divisor de águas para a odontologia, né? Foi algo que acrescentou muito na odontologia. É a nova era da odontologia, né? Eu falo assim, que é a nova era da odontologia, porque até para os próprios pacientes, que antes achavam que a odontologia era só dente, apesar de a gente saber que nunca foi, né? Os bucomaxilos, eu tento explicar a todo paciente, foi cabeça e pescoço, chegou no trauma, que é o hospital de referência aqui, sem uma orelha, com um olho, a face toda quebrada, quem vai reconstruir não é o cirurgião cabeça e pescoço, quem assume é um dentista. Então, isso para a odontologia foi maravilhoso. Porque foi na parte estética, que agrada mais, né, ao leigo, não essa parte aí de traumatologia. E eles, todos os meus pacientes, eu tenho pacientes médicos, eu tenho pacientes maravilhosos, que eles dizem, vocês estudam tanto cabeça e pescoço? Fora que eu diga, Matheus, a primeira harmonização é a dental. Hoje mesmo eu atendi um caso de um paciente que ele veio com uma queixa de preencher mandíbula, mas a questão dele era óssea, era uma mandíbula inclinada, uma maxila inclinada. Ele tinha que fazer a ortodontia, ele tinha consciência disso, estava com a mordida cruzada. Olha o olhar diferenciado que nós dentistas temos, verdade. Né? Na verdade, eu noto que o pessoal da ortodontia, o pessoal do bucomaxilo, que vai para a harmonização, já tem um diferencial enorme, que entende muito de cefalometria. Já estou indo para outra área, mas foi com muita paz no coração. Tanto a decisão de fazer a odontologia, como a decisão de ir para a harmonização. Tem países que a odontologia é uma especialização da medicina. Médica. E o Brasil, inclusive, acho que Portugal é um desses países. Isso. E eu vejo que existe um tratado, agora entrando no direito, um tratado de reciprocidade entre Brasil e Portugal, que uma das exceções é a odontologia. Por quê? Você tem uma profissão aqui no Brasil, você pode exercer em Portugal, com algumas exceções, dentre elas a odontologia. Por quê? O dentista brasileiro, ele é tão capacitado que ele estava indo para Portugal e tomando o mercado. Porque o português, ele precisa fazer medicina
e depois uma especialização curta em odontologia. Enquanto o dentista brasileiro, ele passa 5 anos focado na odontologia, depois ainda faz especialização. Isso. Então ele termina sendo muito mais qualificado. E aí parece que tem uma exceção, não sei direito os termos, mas é uma exceção a esse tratado de É uma reciprocidade. exceção. É isso E mesmo. eu gosto de falar que a odonto ela é muito lucrativa. A odonto tem muitas oportunidades. Toda profissão tem alguém diferenciado. Qualquer profissão vai ter alguém diferenciado. Mas a odontologia não é... Eu gosto de tirar a odontologia desse perfil, porque na odontologia são muitos dentistas bem-sucedidos. E ainda tem muita vaga. E o que é que define o cara que é bem-sucedido ou não? Na odontologia, a gente já tem o costume de se qualificar muito bem tecnicamente, mas ainda não tem o costume de se qualificar enquanto negócio. Esse, para mim, é um grande diferencial. Tem muita vaga para o sucesso, mas são poucos que estão atentos ao posicionamento digital, à administração de um negócio. Então, esse é um diferencial do negócio. A odontologia tem vaga para muita gente ainda ser bem-sucedido. Com certeza. E esse é um diferencial, você buscar a qualificação técnica, né, como um negócio. Renato, eu vou interromper, porque a gente tem que falar disso. Você perguntou qual era o maior diferencial do Matheus e ele falou do acreditar, porque ele tem esse lado bem espiritual de querer falar sempre que Deus é acima de tudo na nossa vida, mas ele não quis dizer coisas que eu vi como um diferencial. Ele viu a odonto lá na frente. Matheus foi um dos primeiros dentistas, se não o primeiro, antes mesmo de Cássio, de se expor na rede social Instagram. Ninguém na época se expunha, era 2012, não era? 2011. E ele abriu caixinha de perguntas, não existia a ferramenta caixinha de perguntas, ele mesmo criou. E na Legal. época ele foi taxado, era pejorativo, blogueirinho. Dr. Ray, lembra Dr. Ray? Ele é chamado até hoje. E, tipo, todos os colegas dentistas, ninguém da área de saúde fazia isso. Ele viu lá na frente. Ele viu naquela época uma estratégia de venda enorme. Foi onde ele se posicionou, foi onde ele criou autoridade, foi quando começou a ser chamado para congressos, palestra, televisão. Então, gente, não tem medo, a gente não tem medo de julgamentos. Eu acho que é um diferencial enorme, enorme. Eu ia perguntar justamente isso, porque vendo histórias de vários dentistas que são bem-sucedidos na odontologia, às vezes a gente vê um dentista que atendeu alguém muito famoso e dali teve a virada de chave. E de Matheus eu não vi isso, né? Eu ia perguntar a ele, o que foi essa virada de chave aí que você teve, que você sentiu assim, disse, foi aí, nesse momento foi aí. Isso sobre isso de... Assim, eu acho que cada um ele faz aquilo com que se sinta confortável. Eu não me sinto ainda confortável de fazer grandes parcerias com blogueiro e tudo mais, entendeu? Eu falo isso abertamente. Porque, assim, eu valorizo muito meu trabalho. Meu trabalho, assim, ele requer muito suor, entendeu? E eu simplesmente, assim, talvez colocar isso à venda de uma forma de parceria, eu não me sinto confortável. Eu não tenho nada contra quem faz. Não tenho nada contra quem faz, sabe? Mas a tua pergunta foi sobre o que agora me perdi. Qual foi a virada de chave que tu sentiu? Eita, esse aqui mudou. Que ela disse que nunca viu um blogueiro, né? O que foi que, na verdade, fez você virar autoridade, referência na área e lotar o consultório. Ou tu acha que não teve um momento eu não sei identificar exatamente qual foi o momento, não. Agora, assim, todas as vezes que eu investi assim, em conhecimento, em parte técnica, cada vez eu me senti mais seguro. E eu percebi, assim, que os pacientes que vinham, principalmente de rede social, eles falavam muito assim pra mim no consultório. Doutor, eu confio em você. Doutor, o que o senhor falar tá certo. Por causa do posicionamento na rede social. Isso quer dizer, eu vejo, né, assim, porque minha análise termina sendo como um negócio mesmo. É isso. Eu olhei o seu Instagram e você há muito tempo, se mantém constante em postagens, em posicionamento digital. Realmente, quando a minoria fazia isso, você já fazia de forma constante. E essa questão de qualificação técnica, eu falei isso agora, falei no começo, que você passou a ser referência, esse cara é muito bom por conta da parte técnica. Mas o que acontece muitas vezes, às vezes você tem essa qualificação técnica, mas você não consegue passar isso para as pessoas. Sim. Porque se você for muito bom tecnicamente e não conseguir mostrar isso para as pessoas, elas vão até descobrir, porque descobre por indicação, mas vai demorar muito mais. Sim. Então, por mais assim que talvez você não tenha feito isso
de caso pensado intencionalmente, mas essa constância de postar no Instagram e de falar desses cursos que vocês vão fazer, que você faz, isso traz uma imagem de alguém muito capacitado tecnicamente. Eu falo assim, até para eu receber estagiários no consultório, o pessoal que está terminando o curso, aí eu falo sempre assim, olha, quem não é visto não é lembrado. Você tem que aparecer de alguma maneira. Se você vai aparecer lá no Instagram, se você vai aparecer lá no outdoor, se você vai aparecer numa revista, se você vai aparecer numa entrevista na TV, não importa. As pessoas têm que lhe ver. Por quê? É o chamado share of mind. Você precisa estar na mente. Bonito, hein? Na mente do paciente. Na hora que aparece dentista, opa, Matheus. Dentista, opa, Micaele. Opa, harmonização, opa, Fernanda. Enfim, você está na mente, isso é um trabalho que precisa de continuidade. Não posso postar 10 casos hoje e passar 10 dias sem postar e depois postar mais um. Não, entendeu? As pessoas têm que pensar, puxa vida, ele está se capacitando, ele está estudando, ele sabe o que está fazendo. Deu certo o caso de fulano. O caso de fulano é parecido com o meu, que chega muito, entendeu? Lá no consultório. Então, isso é tudo muito, muito importante. Eu não conhecia, né, o teu trabalho. Eu sigo Camila Leite. A gente, não sei se ela vai lembrar, acho que não, porque eu sou outra pessoa, mudei totalmente. Mas eu estagiei no escritório quando ela estava saindo, ela chegou a me treinar no escritório. A gente trabalhou junto no Marcos Inácio. Pronto, eu trabalhei no Marcos Inácio, talvez... É porque eu sou da época de Camila, quando Camila saiu, eu já tinha saído. Já tinha saído. Ela me treinou quando eu cheguei no Marcos Inácio, não sei se ela vai lembrar, mas eu tinha acabado de chegar como estagiário, e aí o Instagram oferecendo pessoas... conhecidos, alguma coisa, apresentou ela e eu vi muito bom gosto que ela tem nas postagens. E eu sigo algumas pessoas por conta disso. Eu falo para Micaele, porque eu acho que assim, o Instagram é uma excelente ferramenta de conhecimento. E às vezes, dentro do perfil que você quer, dentro da odontologia, não tem alguém com tanto bom gosto numa postagem. Então eu gosto muito das postagens dela por conta do bom gosto. E aí um dia ela postou e marcou o doutor Matheus Jardelino. E eu fui lá, vi, gostei e passei a seguir. Foi um dos primeiros dentistas que eu comecei a seguir. A primeira coisa foi isso, cara, como ele é capacitado. Eu acho que fui eu quem mandei para doutor, esse dentista segue ele. É muito bom tecnicamente. E foi isso que me chamou a atenção. Então assim, mesmo que não seja intencional, certamente você é muito bem posicionado na rede social e principalmente tecnicamente, porque você passa para as pessoas aquilo que você faz tecnicamente. O tempo todo tem um equipamento diferente, tem uma técnica diferente. Muito. E também o que eu acho de Matheus é que assim, a gente posta um caso, muitas vezes tem dentista que posta o caso que é o mais perfeito, que foram 10 lentes, né? E Matheus posta, foram 2. Eu tive a dificuldade por isso e aquilo. As limitações. Tem casos que tem limitações, né? Estéticas. Sim. E você tem coragem de postar, porque as pessoas aí se identificam, né? Na verdade, assim, as pessoas se identificam com a verdade. E quando a gente posta a verdade ela não precisa ser perfeita. Não é? A verdade é a verdade. Nada mais do que isso. Então, a gente postar ali um resultado clínico sem ter a vergonha do julgamento de A e B, porque poderia ter ficado melhor. Poderia ter ficado melhor se eu enchesse a boca de laminado. Se eu tivesse feito um sobretratamento sobre o paciente, mas era aquilo que o paciente precisava naquele momento? Talvez não. Talvez um dia ele precise. Mas naquele momento não era o que ele precisava. Então a gente precisa saber lidar até com essas limitações nossas como uma boa ferramenta. Isso. É uma boa ferramenta para que, na verdade, as pessoas consigam realmente se conectem, né? É o que eu faço muito isso na harmonização, né? Os meus colegas que são da harmonização e falam... Tem muito dentista ainda que eles têm limitação com rede social. A mesma dificuldade que você disse que no começo, ao ter que mostrar seu rosto, sentiu, vários profissionais maravilhosos que eu estou em curso, que são capacitados de Nanda, me diz essa tua facilidade de aparecer falando, de ter constância, de produzir conteúdo. E eu digo, porque eu não penso no julgamento alheio, né? O julgamento alheio que eu digo dos próprios colegas, da limitação do caso. Aquela boca está perfeita, às vezes não está o preenchimento, mas era o que o paciente queria, era o que o paciente estava precisando naquele momento, e é como o Matheus diz, vai conectar com alguém que está querendo daquele jeito. Eu acho que para vocês que querem se diferenciar e usem a ferramenta, a odonto é lucrativa sim, mas a gente precisa da ferramenta rede social, é se desvincular do julgamento.
alheio. Tentar pensar, eu vou dar o meu melhor. Com falhas, atropelando ao falar, gaguejando, entendeu? Postando, às vezes falando tecnicamente uma coisa que o outro colega pode achar que está errado, né? Mas você tem a sua linha de pensamento, de estudo, aprendeu com o professor daquela forma. É não ter medo mesmo do julgamento. E saber que quem compra da gente é o leigo, não são outros dentistas. Então, cada um assume uma linha. Existe o Instagram, que é feito para dentistas, para dar cursos. Eu falo que eu tenho essa facilidade de conversar, mas eu converso de forma muito popular, porque o meu Instagram ainda é para os meus pacientes, né? Então, eu até agora fui convidada para um congresso, eu ainda me acho pequena e crescendo na harmonização, porque já ganhei esse olhar dos colegas de profissão, mas eles disseram, porque você fala com muita tranquilidade e naturalidade. Eu digo, porque eu estou falando para o paciente, eu estou tocando na dor dele. E o paciente, eu não tenho que falar tecnicamente, né? Eu tenho que ajudar a resolver aquela dor dele. Nós todos aqui resolvemos dores, né? Queremos trazer soluções para os nossos pacientes. É a maior habilidade que um profissional, não só de odontologia, precisa ter hoje em dia. Comunicar-se. Isso. Né? Algumas pessoas têm mais facilidade. Fernanda tem uma habilidade em se comunicar. Assim como a nossa outra filha, a segunda, ela foi totalmente diferente da primeira. Se comunica de um jeito que fala pelos cotovelos que é impressionante. Outras pessoas não têm tanto. Por que pareça, não tem uma habilidade de comunicação, de conseguir palestrar, de falar assim tão bem. Só que aí a gente vai treinando habilidades, né? Por mais que eu não tenha, eu posso treinar isso e hoje em dia eu consigo fazer de forma razoável porque, na verdade, eu me dê minha cara a tapa para poder conseguir realmente aprender. E é muito importante na venda. Você está soltando altos insights legais, estou amando. E eu digo assim, já botava isso em prática intuitivamente. Desde a anamnese diferenciada, o vender tem muito a ver com se comunicar, né? Eu também gosto dessa questão da verdade. Muita gente questionou, Renato, mas tu não tem medo de se expor na rede social? Cara, eu tô falando o que eu vivo. Se você for lá na rede social, vai ter técnicas, mas é técnica que eu vivo. Não é, eu tô inventando nada. Tudo aquilo é muito natural para me falar. Eu não tenho, eu tenho uma pauta que é a minha vida mesmo. Eu passo aquilo no meu dia a dia para os dentistas que trabalham comigo, então termina sendo mais fácil. E a doutora Fernanda chegou no mercado com o pé na porta. Né? Chegou no mercado com o pé na porta. Muita gente passa muito tempo para conseguir se posicionar da forma que a doutora Fernanda chegou, né? Então eu vejo assim, eu comecei a seguir o doutor Matheus, depois eu identifiquei ela e a doutora Fernanda e vi que ela chegou realmente com o pé na porta, com excelente posicionamento digital, buscando um brand bem formadinho. Buscando conhecimento, com branding. Ela se posiciona. Uma das primeiras coisas, eu posso estar errado, mas tirou fotos profissionais. Com certeza. Já se posicionou, alguém que com um olhar diferente mesmo pro mercado. Então, eu até gosto de falar, escutei isso ontem de novo, muita gente fala pra mim assim, onde você bota a mão vira ouro. Onde você bota a mão vira ouro, é impressionante. Eu disse, cara, não é assim. Isso é até um desmerecimento de alguma forma. Porque não é onde eu boto a mão, não é sorte, é técnica. Não, é onde a gente bota técnica, onde a gente bota conhecimento, aí vira ouro, porque é conhecimento, não é à toa, não é à toa. O tanto que a gente se dedica, o tanto que a gente busca conhecimento, o tanto que a gente se arrisca. Então não é onde a gente bota a mão que vira ouro, é onde a gente bota a técnica. Então, queria até escutar, né, como é que foi esse início. Começou com o pé na porta, já muito bem posicionada. Eu não posso mentir. Muita gente deve achar mais porque ela é casada com o Matheus, né? Ele já tem nome. Com certeza isso... Eu não passei pelas dificuldades que ele teve, né? Eu já consegui casar com uma pessoa que podia me proporcionar um consultório. Mas você ter um consultório não significa ter pacientes. Para eu criar esses pacientes, eu comecei como estudante. E eu dizia, eu nem sou formada, como é que eu vou me posicionar sobre a harmonização? Então eu comecei dando opiniões e dizia que era uma opinião pessoal, porque eu ainda não era formada e porque eu não atuava. E fui conversando para criar a minha rede de clientes, de pacientes. E acreditem, foi criada. Eu lembro que o meu primeiro mês de formada, eu já tinha agenda. E essa agenda dizia, eu lhe acompanho no Instagram. Eu venho vendo o que você está falando. Eu gostei do seu posicionamento. E assumi um estilo, como você fala. Você fala do que você vive, do que você acredita. Quando eu apareço é para falar o que eu penso mesmo. Não é nada ensaiado ou o que vai vender.
Eu posso até não vender para certo público, porque eu falo muito sobre naturalidade. Eu quis assumir uma linha de quem quer menos mesmo, do menos é mais. Esse menos pode até parecer que eu vou ganhar menos dinheiro, mas eu vejo a harmonização como um casamento. Diferente de uma reabilitação, de uma coisa às vezes que a gente faz no dente e o paciente só volta daqui a 1 ano, 2 anos. Não, a harmonização eu vejo meu paciente a cada 3, 4 meses, às vezes em 1 mês ele veio para fazer uma coisa, depois ele vem para fazer outra. Então, assim, se é um casamento que tem a verdade, né? A gente tá aqui, 2 casais, então eu tenho que falar a mais pura verdade para o meu paciente. E eu assumi essa linha no Instagram. Então, as portas estão sendo abertas mesmo. Abertas, né? Quando você fala que eu tô com o pé na porta, é porque eu não me acho digna, tem muito de Deus, tudo, em primeiro lugar, é Deus. E até comento com o Matheus, por que isso? Por que o congresso? Por que agora o curso de Harvard? Por que outro curso? Por que as marcas de harmonização fazem workshops lá no meu consultório, oferecem coisas para mim? Eu tô sempre me achando menor, né? Menor, e as pessoas acreditando muito em mim. Mas eu acho que as pessoas estão vendo verdade, Renato. E a verdade é incrível. O mundo precisa de pessoas mais verdadeiras. Quando você fala, até do que você atua, com muita verdade, quem tá do outro lado, apesar de ser num celular, sente. Aí, isso no consultório é a mesma coisa, né? Se eu trouxe esse meu paciente, a odonto é lucrativa, sim. Eu digo a Matheus, eu tenho orgulho, ninguém nunca sentou comigo e não fechou. Matheus até soltou uma vez e disse assim. Top. Nunca, na verdade. Queria ser assim um dia. Ele virou pra mim. Impressionante. Ele virou pra mim e disse, Nanda, eu acho que você é barata. Porque como é que pode? Meu índice de fechamento não é assim. Mas eu tenho uma estratégia, né, pra isso. Mas eu digo, não, na primeira consulta, o paciente não vai sair sem nada, não. Eu vou conseguir passando a verdade, né? Não é forçando uma venda, mas eu consigo, eu noto pela conversa, o tom da conversa com o meu paciente, eu sei o planejamento ideal, eu sei quanto daria aquele orçamento, se daria 20, 30 mil, mas eu sei o que ele pode, eu digo que é uma construção e digo hoje, pode ser 1.000 só. Né? Você vai poder parcelar. E aí eu vou criando esse casamento, mas eu saio com a venda, né? Garantindo esse começo de relacionamento e virar um casamento. Eu comecei com o pé na porta, mas eu comecei também com muita sede mesmo de conhecimento. Antes de me formar, eu já comecei a fazer cursos. Aproveitei a fase de pandemia e fiz vários cursos online. O que eu podia fazer, eu fiz. O que eu podia fazer antes de formada, eu fiz. Já comecei a especialização assim que eu me formei. Terminei agora, né, apresentar a monografia e vivo estudando. O Matheus até disse que eu tenho Eles, você vive e respira a harmonização, né? Eu chego em casa, eu tô estudando, mas eu volto para a história da verdade. Eu tô atuando no que eu amo. Show. Não tem como, uniu as duas coisas. Você é verdadeiro e você faz o que você gosta. Eu acredito que uma hora o sucesso vai vir. Eu tô no começo do meu caminho, mas eu acredito muito que vai ser um caminho de muito sucesso. Está sendo, né? Show. Tem que ser positiva. O doutor Matheus tem 17 anos na odontologia. Se formou em 2005. Isso, me formei em 2005. 17 anos. E a odonto? É a pergunta, né, doutor? Quer fazer a pergunta? Pergunta aí. Quero. Doutor Matheus, a odonto, ela é lucrativa? A odonto é lucrativa, né? Eu acredito, assim, que a odonto, ela tem uma característica própria, assim, que você consegue, na verdade, vender o seu tempo. Às vezes a gente faz a conta de que, porque material é caro, porque o investimento é alto. Sim, tudo isso faz parte do negócio. Mas você vende ali o seu tempo. E o seu tempo não é o seu tempo só presente, não é só aquele momento que você está atendendo o paciente, é todo o progresso. É toda a faculdade que você fez, as pós-graduações, todas as noites estudando, tudo aquilo que você buscou de conhecimento e você está vendendo ali naquele momento, né? E é isso que faz o diferencial. Quando chega um paciente de um outro tratamento feito em outro colega que não deu certo, entendeu? É justo, na verdade, que eu cobre também mais do que foi cobrado anteriormente. Por quê? Porque eu vou ter que consertar algo que não deu certo. Então, por isso a odonto é lucrativa. Eu falo, muita gente migra da odontologia para a medicina por conta de remuneração. E assim, esse pessoal não sabe o que é que tá perdendo. Porque o que é a diferença entre medicina e odonto é esse início ali
em que a medicina garante um valor muito bom para quem está iniciando. Mas, assim, esses valores de ticket médio da odontologia são para raras especializações da medicina. Então, a odonto é muito lucrativa. Eu vou repetir o que eu falei. A odonto ela é muito lucrativa, tem muita oportunidade e não é um outro que é bem-sucedido. São vários bem-sucedidos e tem muito espaço para quem ainda quer ser bem-sucedido na odontologia. É só se capacitar. E não é só tecnicamente. Porque eu acho que todo mundo hoje sai da faculdade, se capacita em algum momento tecnicamente, mas o diferencial é tentar entender sobre negócio mesmo, sobre posicionamento, é insistir, é acreditar, né? Esses são diferenciais. Sobre ter estratégia também, né? Eu vi já convivi com colegas que quando eles colocavam a conta no papel, eles estavam ou trabalhando vivendo para trabalhar ali na consultório ou empatando. E isso, na verdade, é tão grave que isso talvez foi o fator desestimulador. Da pessoa ter desistido. Puxa vida, eu não consigo ter lucro. Mas você tem estratégia para poder você fazer alguns procedimentos? Vai se colocar a conta no papel e falar, puxa vida, nesse procedimento você tem lucro, nesse outro você não tem. Mas por que você não tem? Não fez o cálculo, não entendeu o que é precificação, ticket médio, né? Você tem que fazer esses cálculos. Porque assim, eu até vejo isso acontece mais ainda em clínica popular. Porque assim, eu vejo 3 grandes mercados na odontologia, né? Eu vejo que clínica popular é um mercado, existe o que eu chamo de clínica de alto padrão, que na verdade é uma clínica alto padrão de estrutura. Como tem esses novos modelos voltados para implante, principalmente implante, e tem o padrão de consultório. Nesse consultório aqui existem várias variações, existe o consultório de alto padrão também. Então são negócios diferentes. E isso acontece muito dentro dessa clínica popular, onde as pessoas cobram um valor que não custeia nada. As pessoas têm que entender mais sobre precificação, sobre quanto elas... cara, eu queria fazer... Eu vejo muito... Hoje a gente tá mais acostumado a ver gente falando em R$1 milhão na odontologia, R$500 mil na odontologia. Cara, por que eu não faço isso? Tu vai cobrar 60, 70 reais numa restauração e vai viver fazendo restauração, tu não vai alcançar meio R$1 milhão nunca, a não ser que tu faça a população todinha, né? Então, para que você alcance resultados maiores, você tem que entender de precificação, você tem que migrar para procedimentos que você consiga cobrar mais caro, que é o caso agora, porque isso é uma manobra de mercado. Essas clínicas maiores, que estão chegando aí como franquia no mercado, voltadas para implante, isso é só uma manobra de mercado. O que é que acontece para esse pessoal? Eles focam em procedimentos caros, como principalmente implante, protocolo, basicamente. Que então, é extremamente lucrativo. É o mais lucrativo da odontologia. O que é que eles fazem? Uma superestrutura, investem muito em marketing digital com valores astronômicos no tráfego e focado nesses procedimentos caros. Então isso é um nicho de mercado. Isso é um nicho de mercado. Vai ser lucrativo. Eu gosto de estudar essas coisas, eu já vi clínica dessas que rejeita outros procedimentos. Se você chega lá e diz, cara, eu quero uma prótese. A gente não atende, protocolo. Não. É só protocolo. Então, assim, é um nicho de mercado. Então, isso não é um posicionamento que eles entendem eles entendem muito mais de mercado do que de odontologia. Quando eu falo de clínica de alto padrão, não se compara um Matheus Jardelino, um Instituto Jardelino, ele sim é de alto padrão, técnico, ele sim é um atendimento diferenciado. Essas clínicas normalmente pegam um dentista ali, recém-formado, que não tem tanta capacitação técnica, e colocam isso dentro de uma estrutura de negócio. Então, o que o dentista ele tem que entender é aliar essas duas coisas. Capacitação técnica é obrigação, você tem que fazer, mas veja como é importante o posicionamento de negócio. Os caras chegam numa cidade, novos, desde o primeiro mês eles já metem 200 mil, 300 mil de faturamento. Por quê? Com um dentista novo, recém-formado. Especialista num negócio, né? Na verdade, eu acho que para o dentista ele tem que saber exatamente, entender onde ele quer chegar. Se ele quer trabalhar na clínica popular, se ele pensa em trabalhar em PSS, se ele pensa em montar o seu consultório, para daí ele traçar a estratégia necessária e buscar a técnica correta para ele alcançar o que ele almeja. Porque senão se perde muito tempo nesse caminho.
E se frustra. Porque a captação de paciente de uma clínica popular, ela é diferente de uma clínica popular. Então, ele precisa da técnica para saber de captação de paciente, de estratégia de como você vai receber o seu paciente lá, a logística de atendimento. É tudo diferente, né? O povo diz, não, eu vou começar a fazer tráfego. Né? Vai mudar a minha vida. Meu amigo, todo mundo faz tráfego. Todo mundo faz tráfego. Então, não é diferencial para ninguém. Sabe, você tá com dinheiro guardado, quer perder... Vá pro tráfego. Vá pro tráfego aleatório. Começa a fazer tráfego, contrata uma agência de tráfego. Rapaz, eu quero queimar dinheiro. Queime uma agência de tráfego. Para você fazer... Peguem essa dica, viu? Ele deu a dica. A dica. Para entrar com a agência de tráfego, olha, conheça de métricas, conheça de copy, conheça de criativo, porque o que converte não é mais... tráfego, não. É um criativo diferenciado. Porque essas clínicas que eu acabei de falar... Elas já chegam numa cidade colocando 30 mil reais, 40 mil reais, 50 mil reais de tráfego. Então, como é que o cara vai... Isso não é a realidade da maioria, né? Então, assim, você quer concorrer com eles colocando R$1.000. Como é que você vai... Tem algumas pessoas que falam, eu gosto do termo, leilão. É um leilão. Como é que você vai ganhar um leilão de alguém que vai botar 30 mil reais no tráfego e você 1.000? Como é que você vai ganhar? Como é que você vai ganhar? Com criatividade. Você tem que fazer um criativo diferente que chama atenção mais do que o cara que está botando 30 mil. Você tem que entender de copy, você tem que chamar a atenção de formas diferentes. Então, todo mundo faz tráfego. O que eu acho que a maioria das pessoas não faz é conhecer mais sobre tráfego. Você bota numa agência, a agência faz o criativo por você, a agência não conhece de criativo. A agência não conhece dos seus procedimentos. Faz um criativo para todo mundo. Aí quando esses pacientes chegam lá no perfil, não encontram nada. Encontram só os criativos lá feitos pela social media. Lá. É verdade. Então, assim, você quer queimar dinheiro, faça lá. E não necessariamente precisa fazer dancinha, né? Não necessariamente, né? Nada contra quem faz, mas tipo assim, eu sempre digo isso assim, olha, tem gente querendo saber dos procedimentos. E quando a pessoa começa a saber, começa a perceber que precisa daquilo, mas ele nem tinha ainda noção de que precisava, né? Aí vê o caso, puxa vida, eu vou ficar com meu sorriso melhor, tenho esse problema também, não percebi que não estava legal. Então tudo isso é importante, porque quando você se posiciona e você coloca algum tipo de conteúdo que soma de valor para a pessoa, um conteúdo de valor, a pessoa se identifica. Mas se a pessoa se identifica com qualquer postinho escrito lá para patrocinado, talvez não. Isso aí é só mais um, vou passar. Exatamente. E hoje tem a questão das métricas do Instagram. O que acontece com essa questão das dancinhas é que qualquer dança hoje, ela engaja muito. Ela engaja muito. Mas ela engaja quem? Ela engaja quem? Você tá vendendo para um público fazer implante. Cara, provavelmente o cara do implante não vai. Quem tá olhando é criança, quem tá olhando é o adolescente. Então, engaja. Você faz um vídeo dançando, aí você tem 100 mil visualizações. Cara, vou fazer mais dançando. Então, mas você tá atingindo pessoas que não vão comprar você. Assim, eu não gosto de engessar ninguém, assim, porque eu não vou dizer... Sempre, quando eu converso com alguém, eu vou dizer, não faça dança. Porque não é assim, não. Entenda o seu posicionamento, entenda o seu perfil. O público que você quer atingir, né? Não queira imitar ninguém. Eu gosto, assim, tem algumas pessoas, até citei 2 hoje no meu Instagram. Um foi o Dentistas Fit. O Dentistas Fit, ele ganhou notoriedade dentro da odontologia, não foi por conta da odontologia inicialmente. Hoje eles fazem um trabalho incrível, né? Eu não sei, eu não conhecia antes da parte da odontologia, mas hoje eu sei que eles fazem um trabalho incrível. Tem clínicas lindas, né, muito bem posicionadas, mas eles começaram no mercado com posicionamento fit. Né? E aí se destacaram e ganharam notoriedade com isso. Não tentem me imitar, não, que dificilmente você vai conseguir. Outro exemplo é o Cássio Gadelha. Foi pra a comédia, né? É o jeito dele. Não tente imitar, não. Você, quem não sabe, ele vende muito. Ele tem uma agenda lotada por muito tempo. E tudo aquilo é muito autêntico. Ele não faz um personagem, não. Eu digo porque a gente conhece pessoalmente. É ele. Não queira imitar, não. Que é ele. Se encontre, né? Então, assim, se o seu for dancinha e se dancinha vender, faça dancinha. Agora, não invente fazer dancinha sem ser o seu. Se você não gosta, assim, isso. Só imagina o Dr. Matheus fazendo dancinha. Ia ficar muito sem graça. Nunca que ele faria. O engajamento, a gente até... Né, eu gosto de ser... Né, verdadeiro, autêntico também, gosto de fazer, porque eu acho que isso acrescenta nessa questão de compra de seguidores. Isso é um erro tremendo.
Na verdade, você tem que entender o que é que você... Quais são os seus objetivos. Às vezes a compra de seguidores vai te trazer uma autoridade. O paciente ele vai chegar ali, vai ver que você tem uma quantidade de seguidores e vai dizer, cara, esse cara deve ser bom, porque ele tem muitos seguidores. Isso é uma verdade. Agora, em compensação, isso vai burlar as métricas do Instagram. O Instagram, ele vai, cara, esse cara é da Turquia, só tem seguidor da Turquia aqui no Instagram desse cara. Então, ele vai perder a métrica. Sim. Então, eu até passei por isso, né, no meu Instagram. Eu tirei manualmente 10 mil seguidores. Ai, Jesus. Porque isso estava atrapalhando nas métricas. E eu fiquei com o maior medo de perder... A sua entrega, né? Para quem você queria entregar esse conteúdo de valor, né? Eu cheguei com 11 mil e poucos seguidores, tirei 10 mil seguidores. Ele estava lá. Tava tirando aperreado. Ele estava calculando quanto tempo ele ia levar para tirar todos os seguidores. Mas eu tirei todos. E o que foi que aconteceu? Realmente, hoje eu tenho bem menos seguidores. Eu sei que vai chegar alguém lá e vai dizer... Cara, ele tem poucos seguidores. Mas todo dia chegam muitos dentistas. Acabou a entrega... Muito recém-formado. Muito recém-formado, muito dentista muito a entrega que você quer, né? Isso é muito importante. Assim, eu sei que às vezes, eu vejo que virou uma nova técnica, constrói autoridade. Mas não gera venda. Não gera venda. Venda real mesmo, resultado... Não é através de número. Não é. Então, por mais que principalmente para o público A. Não que é um público muito orgânico. Isso. Né? De indicação. Isso. Porque tá vendo ele ali, só vai quando alguém foi, ou disse, né? Ou lhe conhece. Isso que você falou é muito importante. Diferente do público C e D. Já é um público bem diferente, né, Renato? Tem muita gente... experiências bem... Existem táticas diferentes. Por exemplo, eu mesmo, o povo falava, rapaz, clínica popular é Facebook. Eu disse, Facebook? Quem é que danado usa Facebook? Ninguém usa Facebook. Mas o que converte clínica popular é Facebook. É isso mesmo. Agora, vai em clínica alto padrão, botar no Facebook, já é diferente. É totalmente diferente. Na verdade, clínica de alto padrão, para não confundir, não é nem clínica de alto padrão, é público de alto padrão. Quando eu falo de clínica de alto padrão, eu falo mais da estrutura da clínica. Porque tem essas clínicas milionárias aí que você tem que investir 1 milhão, 1,5 milhão para montar a estrutura da clínica. Mas ela não oferece um serviço de alto padrão. Ela normalmente contrata pessoas recém-formadas. É interessante, né, Renato? Porque o orgânico ele é tão forte, porque ele transmite geralmente a verdade, que às vezes um paciente menos favorecido, de classe C e D, é gerado nele tanta vontade de ele conseguir fazer aquele tratamento, de ele alcançar o sorriso dos sonhos, ou então a face de que realmente ele almeja, de que quando ele vai fazer a consulta, por mais que ele não possa naquele momento, ele vai voltar um dia provavelmente, se ele foi bem conquistado. Eu digo isso porque aconteceu já com muitos pacientes. Interessante, vezes. Eu falo para a Fernanda, esses são os melhores pagadores. São. Os melhores pagadores, né? Porque, na verdade, assim, a gente às vezes tem problema de inadimplência com pacientes AA, né? E com paciente C a gente não tem nenhum. Aí, trazer realidade. Porque justamente assim, o pessoal, puxa vida, eu não posso agora. Mas doutor, mas eu vou conseguir esse dinheirinho aqui, vou reservar para isso, eu não vou fazer ali a minha reforma, não vou fazer aquela viagem ali, esse ano eu vou cuidar do meu sorriso. Isso. E aí chega lá e faz. Isso mesmo. Assim... A gente falou sobre imediatismo, eu acho que isso é um grande problema hoje, né? Porque assim, para o público A, B, ou na verdade para um posicionamento de consultório, o que acontece com quem é bem sucedido é um trabalho a longo prazo. Formiguinha. Você quer ser bem sucedido? Não se preocupe. Se você faz bem feito, se posiciona digitalmente, você vai ser bem sucedido. Agora, não espere que isso seja de uma hora para outra. Não espere, porque não é assim que funciona. Clínica popular, você faz... No primeiro mês você ganha dinheiro. Todas as clínicas que eu coloquei, a gente tem um método de trabalho... Descobriu a fórmula, né? A gente tem uma fórmula nossa... Eu entro no primeiro mês, a gente ganha dinheiro. Já sabe que vai dar lucro. A gente até adquiriu agora na pandemia, enquanto muita gente quebrou, a gente comprou muita clínica. Então, a gente comprou clínicas quebradas. No primeiro mês, teve clínica que eu fiquei abismado. Como é que venderam? Como é que venderam essa clínica? Porque a gente tem cuidado com quem coloca na recepção,
com a gerência, A equipe, né? com o dentista, a gente treina o dentista. Existe técnica. Clínica Popular traz isso, mas em compensação, o lucro, a margem de lucro ele é menor, o investimento ele é maior. No consultório, para você ter sucesso, o trabalho é a longo prazo. De formiguinha. Formiguinha. De formiguinha. Você tem técnicas para você acelerar isso. Acelera. O tráfego é um acelerador disso. Bem feito. Tráfego bem feito, bem né? feito. Não é algo que... É um milagre. Não é um milagre. Muita gente está até- esperando o milagre do tráfego. Tráfego um dia foi milagre. Um dia ele foi milagre, quando ninguém fazia. Né? Hoje não é mais. Desculpa interromper, mas coincidências de profissionais que conversam comigo e que conseguem vender através do tráfego é porque eles foram estudar tráfego e eles fazem o próprio tráfego. E esse sim dá resultado. Profissionais das mais diversas áreas. Cirurgião plástico, eu conheço, e ele que faz o tráfego dele, porque ele entendeu o público dele, então ele sabe escrever para o público dele, ele sabe o que ele quer que patrocine. Uma colega minha que é arquiteta, ela que faz o tráfego dela. E todos esses dizem, eu recebo inúmeras mensagens todo dia, e que eu converto, mas porque ela soube, ela estudou o público dela. É diferente quando a gente delega, né, para uma agência. É que existe uma carência de agências especializadas, né? Não dá para poder fazer o tráfego pro médico, pro advogado, pro dentista, numa agência só que usa a mesma fórmula. Não dá certo, entendeu? Dentro da odontologia, a gente tem diferentes nichos que a gente pode ali colocar o tráfego e vai trazer resultados diferentes. Eu tenho uma estrutura, como se fosse uma agência interna minha. E eu delego, eu faço o meu tráfego e eu tenho agências que fazem tráfego também. Só que com um controle nosso. Porque a gente puxa para nossa responsabilidade. Eu faço o meu tráfego, eu conheço a lei de subanúncio, copy, criativo, e não tem melhor resultado do que o que eu faço. Só que assim, eu tenho muitas clínicas, eu não tenho pouquíssimo tempo. Dá muito trabalho. E eu não tenho, eu tenho que delegar. Inclusive, muita gente fala para mim abrir agência. Eu já tive essa ideia, quase abri e desisti, porque tem muito trabalho, né? Muito trabalho. Eu não vou entregar como está todo mundo entregando. Porque o que está acontecendo hoje nas agências de tráfego o cara chega, passa 1 mês, 2 meses e sai. Porque não tem resultado. E eu não queria entregar algo assim. Porque para fazer bem feito é trabalhoso e depende muito do profissional. Não tem uma fórmula para todo mundo, né? Então, eu até penso em montar, né? A gente sempre conversa sobre isso, penso em montar uma agência de tráfego, mas eu ainda não encontrei uma fórmula que eu consiga fazer muito bem feito, assim como eu faço para mim, né? A gente tem um resultado, a gente sempre comenta, tem um resultado extraordinário quando a gente faz. Né? Quando a gente delega, a gente tem mais trabalho, tem que ter um pouco mais de fiscalização, de acompanhamento de métricas, mas realmente isso você tem que entender cada vez mais de tráfego para ser um diferencial, né? O dentista tem que ser tudo. Tem que ser gestor, tem que ser gestão de pessoa, tem que entender empresarialmente falando, né? Mas tem que ser. Para ser bem sucedido, tem que buscar conhecimento. O olho do dono que engorda o gado, né? Então, seja em qualquer área, você tem que ficar de olho ali em todos os processos. Você tem que olhar como a sua recepcionista atende seus pacientes, como a sua ACB faz os procedimentos, como a responsável pelo telemarketing lá faz as ligações e capta os pacientes. Se você não ficar, vão ficar lacunas ali que você possivelmente nunca vai saber porque aqueles pacientes não vieram ou não voltaram. Dinheiro, né? Eu gostei de uma frase quando eu vi no teu Instagram, doutor, ser mais que ter. Né? Eu queria entender direito o que isso significa, né? Bacana. Assim, a vida da gente, assim, eu creio que ela precisa ser baseada em princípios, né? E os princípios estão aí muito claros, são os princípios bíblicos, os princípios que Deus nos deu. Quando eu coloco a minha família, quando eu coloco a minha espiritualidade em primeiro lugar, é baseado em princípios, e eu não deixo com que as coisas que a vida nos oferece, elas tomem um lugar das principais. Ou seja, não necessariamente é eu ter o melhor equipamento, ter o melhor carro, ter a melhor casa, que vai fazer com que o meu olhar fique voltado só para isso. Se o meu olhar for focado nos princípios que Deus colocou para a gente, né, o ser vai ser sempre maior do que o ter.
O ter vai ser simplesmente uma consequência. E não tem nada de errado em ter, desde que você não se apaixone, não se apegue a elas. Ou seja, o nosso amor tem que estar realmente relacionado às coisas que são mais importantes, às prioridades na vida. É verdade, show. O doutor tem muito essa questão da espiritualidade, né? Vocês. E eu vejo, né? Hoje a gente tem vivido uma vida muito superficial, né? Voltada aí para essa questão do ter, né? Do Instagram e de tudo. E isso acho que tem frustrado muita gente. Que acha que quando alcançar determinados resultados financeiros, vai ser feliz, vai ser né? feliz, vai ter os problemas resolvidos, quando na verdade não é. Às vezes traz até mais, traz ansiedade, traz, né, crises ali, porque as pessoas fundamentam num lugar errado, num lugar inconsistente, né? Eu gosto disso também. Esse é sempre o motivo de eu não aparecer muito. Eu gostava de ser anônimo ali para não ter essas crises de você, muitas vezes, ter que mostrar o que você tem, o que você quer. Isso hoje tem ficado mais confortável para mim, ainda não é, mas tem ficado mais confortável em virtude da missão que eu decidi, né, assumir. Abraçar. Porque me frustra muito ver dentista frustrado e fugindo da área, né? Fugindo da área, tá ganhando cada pouco. vez mais, né? Isso crescendo. Então, a odontologia é incrível, porque o cara tá... Eu já tive, né? Comentei isso já aqui no podcast, no primeiro episódio. Escutei dentista falando que queria trabalhar na recepção porque tinha carteira assinada, 13º, férias. Não sabia o potencial que tinha nas mãos. Não era de uma hora para outra. Eu recebi muitos currículos de dentistas Matheus recebe para dentista para ser recepcionista. Você acredita? Não, é o que a gente está conversando nesse podcast todo. A questão de não desistir. Muita gente vai pensar, é fácil para você falar não desistir, porque vocês já chegaram num nível que pode ter uma vida mais confortável. Mas até chegar a esse nível, o bom da gente ter vindo de baixo, né, amor? A gente até brinca assim, que se um dia tiver que descer, não vai doer tanto na gente, né? E a história... Cuscuz feliz, né? A gente come cuscuz feliz demais. A gente continua na simplicidade, a gente brinca assim que a gente bota o consultório, tudo que tem do melhor, tudo bonito, mas a nossa essência é muito simples, porque a gente gosta das coisas Quando simples. foi na pandemia, eu vendi o carro. Eu vendi meu carro e a gente ficou com o carro só lá em casa. A construção desse novo consultório teve muita renúncia. É interessante que durante a pandemia, como eu fiquei com o carro só, eu ia de bicicleta pro consultório. Eu de bike, né? O pessoal do prédio ficava Ecomedical achava o máximo. Achava o máximo, né? Porque, na verdade, a gente tava montando a clínica, entendeu? E o consultório deles é lindo. Quem não conhece, dá uma olhada aí no Instagram do doutora Fernanda, do doutor Matheus. O consultório é lindo. É isso, não tem facilidade. Se a gente for contar, que é como diz Matheus, para não parecer vitimismo, mas tem muita renúncia. E essas renúncias não são mostradas no mundo hoje em dia da rede social, né? Se a gente tá partilhando isso aqui, ninguém tem noção. O Matheus ficou um tempo andando de bicicleta e o pessoal achando o máximo, de Uber. Tinha um sonho de morar numa casa em condomínio fechado. Comprou, mas renunciou desse sonho. Vendeu, passou para frente para outras metas que ele tinha profissional. Porque eu acredito. Isso, ele acredita, ele sai do concurso público, ele sai do que ele tá na margem de segurança, ele sai às vezes do sonho da casa em condomínio fechado, sempre acreditando. Quando a virada de chave é essa. Deus vai dar e vai quando pergunta assim, qual o diferencial de vocês, eu acredito que é muito isso, né? Não se apegar tanto às coisas materiais, acreditar muito, a gente acredita muito na odontologia, né? É o nosso ganha-pão e de tanta gente que depende da gente, que a gente quer poder ajudar através do nosso trabalho. E esse ser mais do que ter é uma filosofia mesmo. A gente não pode esquecer que o que é mais importante não é o que a gente tem materialmente falando, né? Assim, quando eu e o Matheus sentam para conversar, às vezes em quando a gente como casal tenta alinhar os nossos objetivos, ele agora está numa mentoria própria para administração de clínicas, né? Que teve essa virada de chave na vida dele, e ele sentou, não tem nem 2 semanas, ele voltou de uma mentoria em São Paulo, e ele fez assim, ele botou 5 coisas, família, viagem, casa, carro, o que era prioridade para mim, para eu elencar, de 1 a 5, não era, amor? E eu elenquei, e depois ele sentou e disse, a gente, igualzinho, como isso é importante no casamento, né? Legal. O que é prioridade pra gente.
Então, um puxa o outro para não esquecer. De vez em quando, quando a gente está comentando algumas dificuldades do trabalho, do dia a dia, ele vem também com a passagem bíblica, tudo é vaidade, né? Às vezes conhece. E que é maravilhoso para puxar a gente para o que realmente importa. Não vamos ser hipócritas de não dizer, e o podcast A Odonto é Lucrativa, né? De que não é bacana você poder ter os frutos do seu trabalho, né? Poder dar para os seus filhos uma boa escola, poder ter seu carro, poder viajar, poder proporcionar para quem está ao seu redor coisas boas da vida, mas a gente não pode deixar que isso seja o senhorio da nossa vida, né? O tudo da nossa vida. Não pode, de jeito nenhum. Show. E como casal, né, muita gente escuta muito, e a gente sabe, né, também, a gente trabalha junto, a gente sabe que é possível ter sucesso trabalhando junto, mas muitas vezes não é fácil, né? Principalmente quando quer falar, né? Lá Cuidado, vem né? ele com a parte Chegar em difícil. casa quando você quer esquecer trabalho, marido, mas isso aqui, isso aqui. E você, difícil. com muita sabedoria, você tem que administrar aquele momento. A gente quando o projeto é novo, isso causa um pouco mais de Cansaço. problema, né? Porque a gente tem que discutir, não tem como fugir daquele projeto. Mas assim, a gente estava até pensando, empresa, eu nunca gostei de colocar amigos, familiares para trabalhar na empresa, porque empresa é prioridade. Mas assim, quando a gente fala de casamento, não tem nada mais prioridade do que o casamento. Então, a empresa, ela é muito importante, mas não é mais importante do que o meu casamento. Então, tem que ter essa Olha habilidade. a declaração. Eu evito amigo, familiar, trabalhar comigo, não gosto, porque eu sou muito sério nas empresas. Eu cobro muito. E termino cobrando muito, né, da doutora? Demais. Da esposa. Termino cobrando muito. A vida do casal é isso, né? Provavelmente nem sempre tem convergência. Às vezes existe uma divergência. Não penso muito bem assim. Aí é quando eu falo para assim, preciso voltar lá para os princípios, né? Quando a gente volta para os princípios, a gente consegue tomar a lista da Como decisão você falou, certa. quando vem algo novo, essa história de... Matheus está fazendo uma mentoria de administração de clínica, é algo novo. E aí é aquela fase que entra as divergências e que a gente tem que... porque são mudanças, Incomoda, tira a gente da zona de conforto, dói. né? Essa história de trabalhar junto como marido e mulher e saber deixar o trabalho. O Matheus até disse que ia falar aqui. A gente procura, né, amor? Deixar no consultório. A gente procura deixar, mas assim, a gente conversa em casa. Na hora de estar Não deitado tem lá na como. cama, Não tem Não como. tem volta aí como. para aquele assunto. Às vezes a pessoa tá um pouco sem paciência. Não, vou fazer isso amanhã, hoje não, já tá bom já por hoje. Tá. Mas o diferencial é que a gente ama. Aí por a gente gostar, a gente não acha ruim. Raras as vezes ele diz, não quero mais falar de odontologia de trabalho. Raras as vezes, porque acaba que a gente gosta também de conversar sobre isso em casa. Mas não é o elo principal. Não é o que nos une somente isso, né? Principal mas é aqui. possível, então, trabalhar juntos, né? Tá dando certo. Demais. É gostoso. E assim, um complementa o outro. O casamento é isso, né? Eu vou falar aqui na parceria eu e Matheus. Matheus, ele é muito bom como gestor. Ele sempre teve esse diferencial de estudar gestão. Eu, Fernanda, sou do marketing, do relacionamento ao cliente, de botar os diferenciais da clínica que ele nunca viu como necessário, como importante, o agradar o paciente, esteticamente tá tudo bem, como as meninas se vestem, eu sempre me preocupei nessa recepção, na experiência do cliente, né? O que ele vai passar lá. Eu quando entrei no consultório dele, eu lembro o primeiro mês, nosso braço direito, Fabi, disse, doutora, tem que ficar aqui todo mês. O doutor aumentou, você lembra? Os fechamentos. Ele aumentou e eu tinha uma postura muito, por estar com criança pequena, de ficar em casa. As vendas aumentaram 30%. Eu cheguei, o fechamento dele era de, sei lá, 40, foi para 70 na época. E ela disse, é incrível. E coisas bestas. E bestas para mim, mas que a gente complementou um ao outro. Ele estava só preocupado naquela gestão administrativa, financeira e de funcionário. Ele não via que o paciente precisava também dessa experiência diferenciada. Então, eu noto que essa parceria deu muito certo na administração, porque ele deixa isso ao meu cargo e eu deixo uma coisa a cargo dele. Cada um faz aquilo que é melhor. Lá em casa, eu sou da parte técnica, do braçal, né? E ele é das ideias. Aí ele chega com as ideias e eu com o braçal. Peraí que eu vou executar, né? Nós juntos, acho que esse é um diferencial, a questão de trabalhar junto. Juntos somos realmente melhores. Não tem ninguém perfeito. Então, a gente tem a acrescentar. Ela tem detalhes que eu não tenho. Eu tenho detalhes que ela não tem.
E é bom se acrescentar, né? É bom trabalhar juntos por isso. Certamente eu não teria alcançado nada se não fosse Micaele. Também te amo. Mas Então, é verdade. é muito Esse bom reconhecimento trabalhar é lindo. junto. É claro que existem princípios, né? O doutor falou de princípios. Assim, uma das coisas que me motivam a falar para as pessoas é passar mais sobre princípios. Porque eu acho que está faltando princípios na nossa sociedade. Ela hoje é guiada muito por falta de princípios, por coisas que aparentemente são boas, ao invés de coisas que realmente, que consistentemente são boas. O casamento, ele não é fácil. Ele precisa de proatividade, precisa de compreensão, ele precisa de resiliência. Não é aquele casamento que hoje as pessoas estão pregando de felicidade. Não deu certo, né? Vamos trocar. Tá ali desagradando, não tá ali fazendo feliz, então. Como Principalmente assim, trabalhando né? junto. Se você não tem esse princípio, eu até digo, é melhor você não trabalhar junto, porque em algum momento isso vai dar vai ser pior para você. Até o que a gente trouxe em relação ao financeiro, essa história de é seu dinheiro e é meu, não dá para trabalhar junto, não dá para ter um negócio quem faz essa diferenciação. E eu sei que existem muitos casais que assumem essa filosofia, mas não daria certo se eu e Matheus fizéssemos Eu isso. só falo para ela assim, olha, existe o nosso dinheiro, que é o meu e o seu, existe a terceira pessoa, que é o CNPJ, a empresa, que aí não ninguém vai mexer mexa no dinheiro da empresa. Não mexe não, que é outra pessoa. Verdade. Então esses princípios que são muito importantes, cara. Casamento é incrível, né? Casamento é uma bênção, casamento família é incrível, é o que tem mais importante. Agora, se você achar que é fácil, que não tem dia ruim, aí você tá errado. Você precisa ser proativo para ser melhor para o outro. Precisa aceitar. A gente tá aqui, cada um desses casais deixaram dois Dois coisinhas filhos. pequenininhas, Então, com chorando, com babá, com saudade. Mas é o que a gente tem mais importante. De verdade, é o que dá sentido às nossas vidas, né? Então, assim... E falando nisso, assim, né? Falando da vida da gente, que eu acho que é bom também pra gente... Soma. Pra vida das pessoas. Sabe assim, o meu maior objetivo de vida é ser um bom pai, né? Porque eu não tive isso. E eu senti... A maior falta que eu tenho na minha vida é de um pai. E quem substituiu essa função de pai na minha vida foi o Senhor. Hoje eu sei o quanto é que isso sempre foi uma dor para mim. Mas no momento certo eu entendi que isso, na verdade, ao invés de dor, isso é o meu diferencial. O meu pai, ele é onipotente. O meu pai, ele é perfeito. O meu pai, ele é sábio. O meu pai quer o melhor para mim. Eu posso descansar nos braços do meu pai. Mas, ao mesmo tempo, eu não tive aquele pai presente aqui na Terra. E eu quero ser isso para os meus filhos. Então, assim, por mais que eu queira que a Odonto seja lucrativo, minhas empresas, etc., se em algum momento tiver que escolher, não tenha dúvida que eu vou preferir ser um bom marido, um bom pai. Né? Porque não adianta nada. A gente até, eu já ouvi falar, cara, ou a empresa ou sua esposa. Empresa. Cara, isso é uma loucura. Se seu casamento não for bem sucedido, não adianta outra coisa. Eu espero que as pessoas que estão até assistindo não descubram isso da pior forma, que é perdendo, que é deixando as coisas chegarem num ponto que não dá para recuperar. Me fez lembrar um livro, eu li um livro uma vez que chama-se Administrar a Própria Vida, o negócio mais importante. A leitura, a gente foi à missa ontem, e a leitura foi sobre o bom administrador, o administrador bom e fiel. E, na verdade, a gente administra a nossa empresa, a gente administra também a nossa família, que é o nosso negócio mais importante. E nesse momento, entendeu? Você saber administrar, você dizer assim, não, puxa vida, dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. E dê a sua família o que é da sua família. Então, quando a gente traz o trabalho demais para casa e começa a tomar um lugar, você está ferindo o quê? Seus princípios, entendeu? Ou seja, você precisa colocar cada coisa no seu devido lugar, cada coisa no seu devido tempo. Né? Isso. A conversa tá incrível. Eu queria saber quanto tempo a gente já tá. 1 hora. Então, a conversa... Pronto. 1h30. Eu acho que o pessoal terminou passando não falou, eu tô animado aqui, mas foi top. Em algum momento vai servir para alguém trechos desse podcast. Não tinha como não ter
um cunho espiritual, né? Eu queria falar algumas coisas, né, pra gente encerrar. Vocês estão viajando para Boston, nos Estados Unidos, para Harvard especificamente. Vão fazer cursos de capacitação lá. Muito legal vocês estarem sempre se capacitando, mesmo já estando muito bem posicionados. Eu queria que vocês falassem mais, né, sobre isso. Vou começar com a doutora Fernanda, falar mais sobre o curso que vai fazer agora em Harvard. Era um sonho profissional que veio até antes do que eu planejava, né? Para mim, a maior universidade do mundo, quando eu queria uma certificação internacional, eu pensava em Harvard. E eu conheci esse curso que eu vou fazer com o grupo Prosper, que é um grupo de São Paulo, que eu fiz cursos lá de capacitação e eles disseram que ia ter esse curso em Harvard, na Harvard Medical School, que ia ter a parte com anatomia, né, no centro de anatomia lá. E eu disse, eu vou me esforçar para isso. Eu vou pegar uma parte aí do meu salário, vou parcelar enquanto for possível, mas eu quero ter essa certificação internacional. E Matheus ia me acompanhando, não era, Matheus? Foi assim, na verdade, eu já estava decidido de acompanhá-la na viagem, né? E aí eu fiquei, puxa vida, ela vai fazendo um curso em Harvard e eu vou ficar fazendo aquilo no hotel, né? Aí eu fiquei já pensando, aí eu comecei a catar, comecei a mandar e-mail lá para Harvard, procurar saber se ia ter algum tipo de curso. E aí enviar currículo, responder questionário. Aí eles me aceitaram num programa de pós-graduação. A pós-graduação continuada. E aí eu estou assistindo algumas aulas online e vou assistir uma finalização lá presencial de um curso na área estética. Show. Tudo concorre para o bem, né? Porque ele conseguiu esse curso tem uma semana, né? 2 semanas. Ele estava decidido a quase fazer o mesmo curso que eu ia fazer. E aí foi maravilhoso, foi para uma área que vai somar ao currículo dele. Que show. Eu também sei que você até citou aqui, a doutora Fernanda vai ser palestrante no congresso Face a Face, não é isso? Na área de harmonização. Conta mais, né, sobre esse congresso. Esse congresso é CCTC, fui a convite de uns alunos da Universidade Unip, mas é um congresso de ciência e tecnologia na área odontológica. O tema do congresso vai ser sobre inovação na tecnologia, então vai ser diversas áreas, ortodontia, implante, laminados cerâmicos, a parte de estética. Matheus vai até palestrar no meeting na parte dele, e eu fui convidada para o meeting na parte de harmonização, ao lado de outras palestrantes, assim, maravilhosas, para mim, referência na harmonização. Doutora Johanna, que é aqui da Paraíba, tem palestrantes de São Paulo. Esse congresso ele vai ser para estudante de odontologia e formados. É um congresso que tem, eles chamam All Inclusive, né? Porque vai ter hands-on, vai ter workshop, 17 e 18 de setembro, e vai ser lá no Espaço Cultural. Show. É um congresso que eles vão trazer grandes nomes da odontologia. Assim que eu fui convidada, que eu mostrei a grade curricular para Matheus, ele ficou impressionado com os nomes que eles vão trazer. Das mais diversas áreas, eles trouxeram o melhor, entendeu? Estou bem feliz mesmo. Parabéns. Vão para esse congresso, aproveitem que é na cidade da gente, João Pessoa, né? Quem está assistindo que é de João Pessoa, porque vai ser um congresso que tem uma grade curricular bastante rica. Até quem não é da harmonização, né? Tem 2 auditórios, pode ir para a parte da harmonização para conhecer, né? A minha palestra vai ser sobre naturalidade dos procedimentos, que é uma coisa que eu gosto e me sinto confortável em falar, mas vai ter desde marketing odontológico, vai ter uma menina muito boa no marketing odontológico, vai ter de tudo. Participem. Matheus vai palestrar também. Que legal. Qual o tema? O tema vai ser sobre as semelhanças técnicas das lentes de contato, cerâmicas e as de resina, né? Eu fiz um curso com o professor Newton Fall, de lente de contato de forma direta e indireta. Com resina. E aí, justamente, eu vou mostrar a semelhança, como trabalha nas duas áreas, entendeu? Tem algumas coisas que são muito semelhantes, assim, eu vou mostrar um pouco sobre isso. Top. Eu queria agradecer, né? Incrível ter vocês aqui, foi muito legal, conversa super natural e que vai acrescentar muito, assim, vai perder quem não assistir, porque esse tipo de conhecimento aqui, às vezes passa a vida toda e não adquire, né? Então a pessoa que tiver conseguir captar, né, cada detalhe que a gente compartilhou aqui, tenho certeza que vai acrescentar muito. Eu queria dizer, eu gosto de fazer isso, seguir pessoas de referência. Então, assim, quem está assistindo, vou tentar falar com o pessoal para deixar os arrobas. Doutor Matheus Jardelino,
Tem um vídeo lá que te conta a história dele, para você que acha que as pessoas, de onde as pessoas começam, que não tem um começo, vejam lá o vídeo que ele conta da história dele. Eu gostei muito, acho que vai acrescentar muito a quem é estudante de odontologia, a quem está buscando sucesso na odontologia. Então, o @ aqui, Dr. Matheus Jardelino, não é isso? O consultório incrível, a capacidade técnica, e a doutora Fernanda também. Ela é muito bem posicionada, como ela fala, do marketing, acompanha ela, vê aí a forma com que ela se posiciona no marketing, a especialidade dela, né? Como ela trata isso, leva para os pacientes, isso é um enorme diferencial. Segue também a doutora Micaele Cavalcante, ela é muito maravilhoso o Instagram, eu tô gostando mesmo. Top. A pessoa que tiver o olhar ali, tanto da parte técnica ali, empreendedora, vai ver que tudo tem uma técnica, tudo tem... Tá bem direcionado. Bem direcionado. E a parte técnica também, ela é incrível no que faz, né? Não vou deixar de fazer essa propaganda aqui. Gosta, né? Ela gosta. É verdade. E também quiser me seguir, Dr. Renato Cavalcante, Dr. Renato Cavalcante. Eu falo mais sobre homem das ideias. Eu falo mais sobre técnica, sobre empreendedorismo na odontologia, que eu acho que é um diferencial, né? Precisamos. Tá cheio de gente falando, mas... cara que vive mesmo, eu vivo isso, né? Desde o começo, eu nunca fui de aparecer, pelo contrário, eu fui de trabalhar mesmo. E agora eu decidi expor isso para tentar acrescentar para as pessoas. Tá cheio de gente falando, mas não tá ninguém dando o ouro mesmo, né? Aquela pessoa que não esconde o jogo. O que eu acho bacana é que Renato tá se posicionando de uma forma que ele fala tudo, né? Os primeiros vídeos ele já passa coisas assim que quem quiser pegar, quem estiver começando já vai fazer o diferencial. E vou dar uma diquinha, porque você falou do vídeo de Matheus da História. Vocês que querem se posicionar no Instagram, gravem um vídeo. Não precisa ser com filmmaker, se não estiver podendo, contando um pouco da sua história. Show. Pessoas se conectam com pessoas. Eu gostaria de, em qualquer profissional que eu entrasse, eu encontrasse um videozinho contando como é a história, entendeu? Como começou, de onde veio, por que fez. Isso ali vai criar já a conexão. Então, todo mundo cria esse videozinho. Aí seria uma coisa até intencional. É uma apresentação. Quem não gosta quando conhece uma pessoa para se conectar, de ter uma apresentação pessoal, saber um pouquinho da vida daquela pessoa, né? Verdade, verdade. Então segue cada um que está aqui, vai acrescentar muito. Busca ter esse olhar, né? Utilizar o Instagram como uma ferramenta de conhecimento. Eu busco entregar, né, o conhecimento, como a doutora falou, porque eu não tenho receio. Eu sou bem posicionado nos meus empreendimentos. Eu quero ser bem posicionado passando isso para as pessoas, mas se eu não for, não tem problema. Eu vou continuar em uma outra, né, no que eu já sou. Então eu quero que as pessoas conheçam e utilizem isso da melhor forma. Até porque assim, só já agradecendo, né, a vocês, né, levem isso como uma verdadeira missão. Não é só mais um negócio. Não é o 11º negócio de vocês, digamos assim. Mas leve isso como missão, porque realmente, se vocês estão sendo impulsionados a fazer isso, porque existe um propósito por trás que realmente vai dar certo e vai mudar vidas de muitas pessoas. Amém. Mas eu acredito muito nisso mesmo. Renato, ele tem, eu digo isso a todo mundo, Renato, ele tem essa veia de saber conversar com as pessoas, saber convencer ali a pessoa de uma técnica, de algo. Ele tem esse dom. Então, é um dom dado por Deus a ele. Então, eu acredito muito nessa missão que ele tem, que através do que ele viveu, aí vive ao longo desses anos, administrando pessoas, gerindo tudo, vai servir para outras pessoas. Então, eu acredito como uma missão. Assim, eu nem me vejo, assim, eu não sou apresentador. Eu empreendo. Mas assim, o Senhor, ele é perfeito, o caminho dele é perfeito. Então, eu já passei por muita coisa. A gente não sabe, mas novinho, você tem que vender passe estudantil, cara, numa parada de ônibus ali com 12 anos de idade. Né? Isso tira a timidez. Eu continuo muito tímido, mas eu já fiz isso. Então, eu posso fazer numa rede social. Por mais que eu não me sinta confortável, eu consigo fazer isso porque eu já fiz coisas que eram piores. Eu sentia muita vergonha de chegar num lixo. Eu me lembro, cara, da sensação de chegar num lixo e catar a garrafa PET ali, que o foco era a garrafa PET. Perto da minha casa, disfarçar. Às vezes, que quando tá passando alguém conhecido... Não tô pegando nada. Isso foi muito marcante para mim. Mas, ao mesmo tempo, hoje,
me capacita para chegar aqui e ter a coragem de fazer algo que para mim não é confortável. Então, o Senhor é perfeito, Ele sabe o propósito que tem para cada um de nós, e acredito que tudo isso é para alcançar esse propósito, né? Foi maravilhoso. E é bom compartilhar isso com vocês. Sou muito feliz pelo 2º episódio. Mais uma vez, sabendo que é propósito do Senhor mesmo. Muito obrigado por terem topado. Foi rápido, né? Teve que ser rápido por conta da viagem. Que Deus abençoe a viagem, que Deus abençoe Amém. o caminho de vocês. Tamo junto. Obrigado, doutora. Obrigada, meu. Mais uma vez a gente provou aqui, mostrou o quanto que a odonto é lucrativa. Muito. Muito lucrativa. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio.